Você já chegou a ser o maior importador de vidro do Brasil, né? O mercado, ele acabou que hoje você tem uma capacidade ociosa enorme. E por isso que virou a prostituição dos temperadores. A capacidade gerencial precisa ser desenvolvido muito hoje. Tanto em vidraçaria, nem se fala, mesmo nas têmperas. As pessoas, elas trabalham mais com ego do que com números. O cara tá perdendo dinheiro, mas ele não vai perder aquela obra. E ele não vai deixar de ligar o forno dele para produzir o box e vender barato. Ele não faz a conta, né? Ele acha que se eu tenho um forno, meu forno tem que funcionar. Se eu não tiver capacidade, eu vou ter que arrumar alguém, vou produzir para alguém, vou fazer uma mão de obra aqui, uma mão de obra ali. Daqui a pouco aquele que fazia mão de obra contigo vira o seu concorrente. O custo de saída é muito alto. Hoje quem tem uma têmpera fala bem assim, ó, não quero mais isso não. O passivo é gigante, velho. É igual você comprar um Peugeot, entendeu? Você não vai conseguir vender essa porra. Fala pessoal, boa noite! Estamos a uma semana da maior feira de esquadrias e vidros da América Latina, que é a FESCA. Não é só a América Latina, é da América Latina e Central também e América do Norte. Tá maior do que as feiras dos Estados Unidos. Mas hoje eu tenho um convidado muito especial, esse cara aqui, ó. Acho que desde que eu abri o primeiro episódio, eu tô tentando trazer ele. É um homem muito requisitado, lá do Espírito Santo. É marido da Elaine, pai do Leandro e do Lucas, que já são dois rapazes grandes. Tem apenas 50 anos de idade, desde 1996 está no mercado do vidro, isso é exatamente 28 anos atrás. Só que na indústria, como têmpera de vidro, ele está desde 2012. Formado em administração de empresa, pós-graduado em logística e comércio internacional, tem MBA em gestão de pequenas e médias empresas e é um vidraceiro. Então, Leonardo Abreu, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Satisfação de estar contigo aqui hoje no podcast, participando pela primeira vez. O vidraceiro foi a melhor parte, fala aí. Essa foi a primeira parte. Léo, antes de a gente começar o assunto, eu queria primeiro agradecer os patrocinadores aqui que participam do nosso podcast. Tiagão, você me ajuda aqui, ó. Agradecer primeiramente a neoclon.com.br, Instagram @neoclon, que é a nossa grande distribuidora, fornecedora de silicones. Todo silicone que você vê, Blindex, é da Neoclon. Todo silicone que você vê da GE Momentive é a Neoclon que invasa pela Clona Z, que é do grupo. Todo silicone que a Neoclon tem dentro dos tubos deles, ou dos sachês deles, é silicone Dow, silicone de procedência, de qualidade. Tem silicone para CM, silicone neutro. Silicone acético tem, mas eu não uso, tá? Então, eu sou um cliente da Neoclon, é o meu fornecedor lá na empresa, a gente só compra silicone da Neoclon, então, Neoclon, obrigado pela parceria. Queria também agradecer a Squad Group, que no podcast passado a gente entrevistou o grande Lucas, que é o diretor comercial da Squad Group. Aqui está o Instagram deles, @Squad Group Softwares. Eu queria falar um pouquinho da Squad Group, só que hoje eu não vou falar do 100, hoje eu vou falar do Preference. O Preference, que é uma das empresas da Squad Group, é uma plataforma que integra todas as etapas produtivas da sua empresa em um só lugar. Seja tipologia simples ou até as mais complexas, bem como fachadas, que você consegue resolver em tempo recorde as soluções, enviando ao seu cliente uma proposta completa e deixando tudo pronto para a produção. Além disso, o PrefSwitch ele se integra com qualquer máquina de corte de usinagem de qualquer fornecedor, tanto do alumínio como do PVC. Falou PVC, tamo junto. O PrefSwitch é a tecnologia que você precisa para aumentar a sua lucratividade. Então ele está presente em milhares de clientes distribuídos pelo mundo, porque é internacional esse software. Ele traz soluções práticas e resultados reais aos seus usuários. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Preference, entra lá, www.prefswitch.com.br. E por último, queria agradecer nossa queridíssima WR aqui, ó, Instagram, wrglass.com.br, @wr_glass. Agradecer ao Will. O Will é um cara sensacional, a WR é uma empresa gigantesca que tem um portfólio gigante de produtos. Você quer fazer guarda-corpo, você quer fazer conexão, você quer fazer uma peça especial, fala com a WR. Eles não são importadores que trazem a peça dessa ponta e revendem no Brasil. Eles fabricam muitas peças, eles eles resolvem trazem muitas soluções para você que faz spider, para você que faz guarda-corpo. Eles têm no portfólio deles mais de 1.700 produtos. Então, WR, obrigado pela parceria. Agora vamos ao que interessa, esse cara aqui muito requisitado. Hoje, ele estava em São Paulo de bobeira, veio no evento aqui. Eu falei assim, não, é hoje, Léo. Você não vai escapar. Mas o que a gente vai conversar? Não, a gente vai conversar o que a gente conversa na padaria, pô. Entendeu? Só que vai ter umas câmeras ligadas. É só isso. Não, Léo. Léo, eu queria que você... Você nasceu lá em 1974. Onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua história, que nem eu conheço um pouco do Leonardo mesmo, pessoa. Então, eu nasci em 74, né? 50 anos, né? 50 anos. Meio século, né? De experiência, caraca, de vida, né? Isso aí. Nasci em Vitória mesmo, Espírito Santo, né? Show.
E comecei a trabalhar cedo na área de construção civil mesmo. Meu pai trabalhava na área de departamento pessoal e tudo, na gestão de pessoas. E, assim, sempre tive uma ligação com obra, né? Lá em casa, sempre a vida toda foi obra. Você começou a trabalhar com quantos anos? Você lembra? Com uns 15, 18? 14 anos eu trabalhava. 14? Hoje é trabalho infantil. Hoje não pode. Não pode. Não, eu com 16, 17 anos, eu estava em cima de andaime já trabalhando. Puta que pariu. Então, assim, desde essa época, né? Minha vida toda foi quase toda... A minha esposa sempre fala que a minha vida toda foi obra, né? Caraca. Tem obra em casa, eu construí minha casa, construí a casa, constrói outra casa, aí depois vai para outro projeto e constrói também, e acaba que o vidro entrou depois, né? E acabou que teve uma sinergia, né? Com essa situação de eu já estar tão acostumado com obra. Porque né? Tá obra é sinônimo de problema, vida é sinônimo de problema. Então, tá tudo junto. Tudo junto. Tá, com 14 anos você começou ali a trabalhar com obra, e isso lá em 1988, eu sou bom de conta, entendeu? Eu nasci em 90, eu não era nem nascido ainda, quando você começou a trabalhar com obra. Mas qual que foi a seara? Você trabalhou pro seu pai, pra uma construtora, como é que foi? Eu trabalhava nas próprias obras mesmo, né? Depois eu comecei a fazer um serviço para um, para outro, assim, como pedreiro já. Mas eu continuei estudando, claro, né? Entendi. Continuei estudando, depois eu me formei em técnico contabilidade, eu sou contabilista, né? Além de administrador que ano de você empresa. terminou isso aí? Isso aí... Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos, mais ou menos quando eu concluí. 19 anos, lá em 1993. Eu não sou tão bom de conta quanto você, assim, não. Mas aí fiz contabilidade, né? E comecei a trabalhar na área de contabilidade para entrar nesse mercado, né? Hoje em dia, os jovens não têm muita paciência, né? O cara entra hoje com o menor aprendiz, amanhã ele já quer... Não, tô recebendo pouco? Não dá. Não, mas na minha época... Não tô sendo valorizado? Na minha época era um pouco diferente, né? Eu comecei a trabalhar... Logo que eu consegui um emprego para trabalhar num escritório, eu comecei a trabalhar como office boy, fazendo entrega de bilhete de passagem. Naquela época tinha bilhete de passagem. Caraca. Tinha PTA que você tinha que levar, tinha Telex, você passava Telex, né? Caraca. Não tinha nem bip ainda, não tinha nem bip ainda. Não, bip um pouquinho Foi depois. 97 pra cima, né? Eu cheguei a usar bip, tá? Cheguei a usar. Era chique naquela época. Porque não tinha celular, botava o bip, era o que tinha. Ligava pra mulher, manda mensagem, aí aparecia a mensagem. Mais ou menos assim. Eu tô ficando mais velho ainda, né? Depois desse podcast, eu vou parecer mais velho ainda. Tem gente aqui que não vai nem saber o que nós tá falando. Eu sei por causa do meu padrasto e tal, que tinha bip. Eu nunca tive bip, eu sou um jovem, entendeu? Você é bom de memória. Eu sou bom de memória. Aí eu trabalhei na área de contabilidade, né? Mas você enquanto você tava fazendo curso, aí você era tipo um office boy. Isso aí, estudava. Entendi. E depois eu fui pro financeiro da empresa, nessa primeira empresa que eu trabalhava, que já era uma empresa de importação. Era uma agência de viagem, mas no mesmo grupo tinha uma empresa de importação. Ah, tá. Então ele já mexeu com viagens e comércio exterior. Só não era vidro. Importava outras coisas, né? Não era vidro ainda. Mas assim, isso a gente tá falando de 1993, mais ou menos. Você é bom de conta mesmo. É isso aí mesmo. É isso, Pelas contas que você me passou. Porque em 96, né? Foi efetivamente quando eu comecei. Literalmente começou com o comércio exterior. Com vidro. O comércio exterior já tinha alguma experiência, mas importava carro, importava outras coisas. Então, isso que eu ia te perguntar. Em 93, tirando ainda a parte do vidro, você trazia... A empresa trazia coisa da onde? Da China? Onde que era? Do mundo inteiro? Como é que funcionava isso? Só pra galera que não conhece nada de comércio exterior começar a ter uma visão diferente do mundo. Tipo assim, a China é logo ali pra você. Sim. Tem gente que acha que a China é... Puta que pariu, muito longe. Assim, naquela época era uma empresa, era uma trade que fazia uma importação de diversas outras empresas. Ela fazia uma operação... Era uma empresa fundapiana, também como a minha empresa hoje que é um benefício que tem no Espírito Santo. E essa empresa fazia importação para empresas grandes, por exemplo, naquela época, Mesbla, não sei da sua época, Mapping, que era Mapping aí sim, lojas Mapping, pô. Pois é, fazia importação para essas empresas, inclusive, né? Essas empresas, como você falou? Empresa fundapiana. Fundapiana. Tá, depois você vai explicar, vai. Sim. Depois você explica. Então, essas empresas que têm... Vamos explicar logo, né, para contextualizar. Tá. O Fundap é um incentivo que existe no Estado do Espírito Santo. Ah, tá. É um incentivo financeiro para as empresas que são estabelecidas lá no Estado. Elas têm um benefício de fazer a importação por lá. E tem um porto lá de Porto de Vitória. Operando pelo Porto de Vitória, tem direito a esse benefício. Naquela época, era um pouco mais abrangente, né? A guerra por tipo de produto? Não. Existem alguns produtos que são vetados, né? Mas, em geral, 99% dos produtos não tem nenhum tipo de problema. Naquela época, né, era a possibilidade de fazer essa operação em qualquer porto brasileiro. Então, eu já operei em Santos, já operei no Rio, já operei em... Santa Catarina? Não, no Sul não, mas no Nordeste sim. Entendi. Então, assim, outros portos fora de Vitória. Com a questão da guerra fiscal e a questão da
da regulamentação dos incentivos, foi se diminuindo, diminuindo, e hoje a gente opera só no Espírito Santo mesmo, né? Através do Fundap. Entendi. Então, voltando lá, a importação, assim, o modus operandi não muda muito, né? Lógico que hoje você tem uma velocidade de comunicação muito mais rápido. Mais rápido. Mas em 90 tempos vocês se comunicaram com a China, sei lá, com outro país. Como é que funcionava isso? Basicamente via telefone. Tinha fax naquela época, né? Sua memória também. Então, fax, ó. Dá sinal de fax, aperta o sinal, pá! Esse podcast tá ficando nostálgico, hein, rapaz? Ô, Lucas, vai colocando as imagens dos aparelhos, que tem gente que não sabe o que a gente tá falando. Não sabe o que é um fax, não sabe o que é um telex. Pô, o telex, quando chegava, o telex escreve sozinho, pô. Tinha fita perfurada, você gravava uma mensagem. Então, os SWIFTs, as mensagens, os pagamentos que eram feitos no mercado internacional, era tudo via telex, chaveado, né? Caramba. É aquilo que assegurava. Máquina de datilografia. Não vou entrar nesse mérito, não, que eu fiz 3 cursos. Aí, ó, tá vendo? Então, assim... Você tem muito diploma que não vale pra porra nenhuma hoje. Não vale. Assim, valeu a experiência. Sim, claro. Valeu. Muita coisa que a gente acha que não tem valor, ela tem um outro valor ligado à disciplina. E a gente vê isso em muitas coisas. Assim, por exemplo, datilografia é uma coisa, questão de disciplina. Sim. Você tinha a posição correta. Correta, da mão ali. Aquilo te dava, né? E você não podia errar muito, não é igual esse backscape que você... Não. Tinha quantidade de toques por minuto. Caraca. O pessoal marcava lá com o cronômetro, valendo. Que legal. Folha de papel em cima do teclado, assim. Era mais ou menos Tinha assim. a fitinha vermelha e preta, né? Sim. Então eu sou tão... Eu sou jovem, mas eu lembro das coisas do meu padrasto, da minha mãe. Muita coisa também eu vi no Google, não da minha época, não. Sim. Tá, aí a comunicação com vocês era por telefone, por... Fax, telefone, basicamente isso aí. Lógico que depois a coisa foi se aprimorando. A rastreabilidade, você confia no chinês daqui... Porque hoje... Na minha empresa, eu comecei a ter negócio direto com a China em 1998, na minha própria empresa. Até então, eu trabalhava em outra empresa, né, na área administrativa. Eu estava dentro do universo da importação, mas não era a minha empresa. Sim. Né? Na Termário, no caso, 96, quando eu comecei, aí a gente já tinha um negócio mais com a Europa. Porque a gente, naquele momento, a gente chegou por um bom período de tempo ser distribuidor da Glaverbel no Brasil, né? Então, assim, o contato belga, também não né? era feito, era belga, não era feito diretamente conosco. Nós fazíamos serviço de trade, de importação e distribuição. Entendi. Então, o contato comercial não era conosco. Com a China, propriamente dita, a gente começou em 98. Mas E você era fazia o comercial com a China. E aí a gente já começou a ter o nosso próprio, vamos dizer assim, nosso próprio negócio direto, né? De importação. A gente fazia negociação completa. Entendi. E aí fazia toda, a gente teve um departamento de importação, assim, como o volume era grande, né? Você tinha um departamento próprio de importação, tinha eu mais 3 pessoas. Caraca. Era diretor de importação com 3 pessoas que acompanhavam todo o processo. Despachante de aduaneiro, a gente tinha 4. Dividia processo, era um outro universo, vamos dizer assim, mesmo porque a gente Isso em 98. a partir de 98 até 2000 até quando veio aquela questão do dumping, né? Isso foi uma crescente, né? A gente não começou grande lá em 98, começou pequeno. A gente foi crescendo à medida que o tempo ia passando. Tá, vamos com calma, que você já falou até um assunto que depois eu vou querer entrar. Essa palavra que eu nunca nem ouvi essa palavra, dump. Depois você me conta o que é isso aí. Mas calma aí. Em 96, você ficou 3 anos ali trabalhando dentro da empresa que era um grupo. E aí você aprendeu sobre comércio exterior. E em 96 você começou a trazer por essa empresa... Em 96 foi criada a Termário, né? E você abriu a Termário em 96? Não, a Termário não é minha. Eu comecei a participar da Termário. Tá. Você começou a participar. A Termário é do pai do meu sócio hoje. Pai do Nós somos sócios na Invibra, né? Aí você começou na Termário a trazer pela Termário. Isso aí. A Termário tinha... Você fazia um trampo à parte para eles ou você... Não, começou... eu trabalhava com... Entrou para trabalhar para eles. Para cuidar só de importação. Só de importação. Tinha um departamento exclusivo de importação. Caracas. Então aí começou a crescer. Aí o negócio foi crescendo. O mercado era bem diferente do mercado de hoje, né? Diga-se passagem. Você já chegou a ser o maior importador de vidro do Brasil, né? A gente dividia essa posição com uma PKO, né? O Yelp Então, a gente lá algumas vezes. E aí vocês... sim. Dependendo do mês, era um ou era outro, que era o que mais importava vidro no Brasil. Sim. Lógico que o cenário, conforme eu falei, era um cenário totalmente diverso do que a gente tem hoje. Muita coisa aconteceu, né? E nessa época vocês traziam qual tipo de vidro? Float normal. Float normal? Normal. Em colorzão? Colou. Float no color Canelado, normal. vocês traziam canelado?
alguma coisa, mas naquela época... Porque tinha muita reforma naquela época. Muito vidro comum, pontilhado, canelado, martelado, ártico. Mini boreal. Tudo a gente trazia. Tem vida seca que não sabe nem o que a gente tá falando aqui. Jacaré. Não, jacaré, isso aí eu não conheço. Jacaré não. Não conheço, não. Mas hoje tem demanda para ártico, pra você ter ideia. Hoje tem. Tem demanda. Vai lá na Catedral de Brasília, você vai. E tá, então vocês traziam muito incolor. Não só incolor, todo float. Espelho. Espelho também. Espelho a gente era... Glaver belga. Inclusive, espelho belga, né? Exatamente, que é o melhor naquela época até então, né? Assim, sempre teve a fama assim, de ser o melhor espelho do mundo, né? Em termos de qualidade. Eles saíram primeiro na questão do Copper Free, eles saíram primeiro com essa tecnologia, depois os o Copper Free, O Brasil demorou um pouquinho para chegar. Caramba, saiu muito Copper Free. Sim. Caramba. O espelho não tinha nem marca, era Copper Free. Copper Free. Copper Free é bom. Isso. Hoje todos eles quase são e a qualidade nem sempre... É isso, por isso que eu só compro o Vivix agora. Ô, Léo, agora falando assim sobre a mudança de mercado. Você, de 96 a 2010, a 2006, por exemplo, 10 anos fazendo importação, trazendo vidro. Você viu uma crescente no Brasil muito grande? Porque assim, eu falo isso eu nasci com 7 anos, meu padrasto, minha mãe casou com vidraceiro. E aí que virou esse passivo meu trabalhista. Ele era um vidraceirinho de vidro comum, em 97. Só que em 2001... ele fazia vidro temperado pra cacete. Então, eu vi que teve muita crescência de fornos no Brasil. Então, quando cresce o forno, tá produzindo mais vidro. Teve um aumento muito grande, assim, de importações, tipo, em 10 anos? Teve. Não, o que aconteceu? O mercado, ele se formatou de uma forma que está diretamente ligada à política que existia na época, com a política de abertura comercial. Né? O que aconteceu? As indústrias também teve uma oportunidade de crédito maior, as pessoas começaram a investir em equipamentos, comprar maquinário, importando muita máquina. Não estou falando de política aqui, que eu nem falo de política. Política econômica. Não, mas eu nem falo de política aqui, mas eu vou entrar num assunto assim. Depois que o FHC saiu, por exemplo, e entrou outro governo, que quando o governo é novo, ele também quer abrir as pernas para colocar dinheiro, para rodar dinheiro. Você acha que teve uma influência também nisso? Teve influência, sim. Tem influência. E que 2002 ali para frente? Aí o que acontece? Desde a época da abertura da economia, mesmo com o Collor, desde essa época... tá. Mesmo com o Fiat Alba. Já começou, o mercado já começou a se reposicionar. Então, assim, aconteceu o ingresso não só de vidro, mas também de maquinário. A gente trouxe muito maquinário, muito. A gente fazia importação também de máquinas para os nossos clientes, né? Que compravam vidro, nós importávamos máquinas... Dá um exemplo de máquina. Mesa de corte. Mesa de corte. Lapidadora, biseladora. E naquela época, tudo Itália. Diga-se passagem, era tudo italiano. Botero, Bavelone. Schiatti, Adele Latuada. Schiatti é uma das... A gente trazia... Todo mundo que estava começando, né, conhecia essas máquinas como referência. Ainda são, né, como referência, claro. Não, hoje é uma Ferrari que ninguém consegue comprar mais. Tem que fazer conta, né? A conta não é muito simples, né? A gente que está na indústria sabe que, às vezes, assim, você economiza para um lado, mas... eu, por exemplo, reformei tudo Schiatti lá. Reformei e preferi reformar do que comprar uma chinesa. Então, assim, depende muito. Sim. Da sua aplicação, que tipo de vidro você produz. Enfim, é outra história. Que a gente vai entrar na tempera gourmet. É outra história. Mas na questão da economia, aí começou muitas máquinas, a gente trazendo bastante máquina, uma linha de crédito facilitada, muita gente entrou para o mercado. O Cirilo deve ter falado aqui que ele é mais velho que eu, né? Puta, agora. Mais cabelo branco ele tem. Mas ele contou a história. Toda vez ele conta a história, é verdade. Você fazia um projeto, você mandava um projeto, o projeto ia. 40 dias. Para poder fazer o vidro, voltava. Desde que abriu e começou a ter as empresas como Temperas independentes, né? O negócio não parou mais. Não parou mais. Antigamente era só Santa Marina e Blindex, né? Falando português claro, e depois o negócio tirou o monopólio dos dois. E aí, pronto, esse oligopólio quebrou, aí foi para... Vamos dizer assim, ficou parecendo, não vou dizer que é quase igual farmácia, né? Mas tem bastante tempo. Assim, o Estado do Espírito Santo, por exemplo, nos últimos anos cresceu, dobrou a quantidade de fornos. Você sabe quantos fornos tem lá em Vitória, Vila Velha? Você sabe ali quantos fornos tem? No estado todo, então são 11 fornos, salvo engano. Mas assim, só tem um fora da Grande Vitória, né? Então, por ano, você fazendo essa conta aí,
deve chegar em torno de 10 fornos. Caramba, 10 fornos na Grande Vitória. É, até a informação da última, da Sebrae, inclusive. Eu nem fiz a conta, não. Estou replicando aqui, mas posso até fazer rapidamente aqui, mas fica nessa faixa aí. Cara, não, isso é um absurdo, gente. Sabe por quê? Eu coloquei aqui a população de Vitória, 365 mil. Eu não coloquei de Vila Velha. Não, mas eu tô falando Grande Vitória, tá? Aí a gente tem que pegar a Grande Vitória, que você vai chegar em 2 milhões de habitantes aproximadamente. A Grande Vitória, né? Que pega 1 milhão e 800 mil. É, isso aí, Grande Vitória. Então, a Grande Vitória tem 1 milhão e 800 mil e você tem 10 fornos. Caralho, é muito forno pra pouca gente, velho. E se você for pegar essas indústrias, essas da Grande Vitória, ficam num raio de 35 quilômetros, 30 quilômetros mais ou menos. As 10? É. Mais ou menos. Por isso que vocês estão entregando vida em um raio de 1.500 quilômetros, 1.500 quilômetros, velho. Porque não tem como se atender. Não, em Brasília eu tinha 21 fornos para 3 milhões de habitantes na época que eu estava em Brasília. 21 fornos para 3 milhões de habitantes. Os estudos da Sebrae, até que eles, como são aí, vamos dizer assim, os donos da bola no mercado, né, que detêm a maior participação, eles trabalham muito com inteligência nesse sentido, trouxeram informação aí de 576 fornos do Brasil. Se você dividir isso aí pela quantidade de habitantes, né, você vai chegar numa conta aí e depois a gente faz o paralelo, né, com os estados de forma individual. Caramba, então, que legal. Eu adoro esses panoramas aí. Depois te passo a informação. Legal. Achei interessante essa informação até... Eu gosto de números. Eu sou ruim de português, mas números eu sou bom. Você é bom de memória e número. Então, assim, o mercado, ele acabou que hoje você tem uma capacidade ociosa enorme no mercado. E por isso que virou a prostituição dos temperadores. Eu tô falando... Não, mas assim, isso é um dos fatores, mas tem que começar assim... Tem um livro interessante que começa pelo porquê, né? Puta aí, que pariu. Esse livro é interessante, eu sempre cito ele. Por quê, né? A gente não é só isso, né? Existem algumas coisas. Primeiro porque quem é que é o empresário do ramo do vidro hoje? Para pensar quem é que está como gestor das têmperas ou na exposição da grande maioria das indústrias. Ex-vidraceiros? Pode ser. Pode ser. Eu posso dizer que a grande maioria, mais de 50%, são ex-vidraceiros? Eu não tenho esse número, mas... Mas assim, o que você conhece de boca. A gente vai chegar numa conclusão que existem, e não quero dizer com isso, de forma nenhuma, que o vidraceiro não tem a capacidade de ter uma têmpera ou de gerir uma têmpera. Mas se não estudar, não tem. Que as realidades são diferentes. E eu falo isso porque eu transitei, né? Talvez a gente fale na linha do tempo aí, eu transitei já pela indústria, pelo comércio, né? Comércio. Serviço. Projeto lá em Veto, que eu tenho consultoria lá. E agora, indústria. Então, serviço, comércio e indústria. Em todos esses setores você tem dificuldades, né? Mas, assim, a capacidade gerencial é algo muito que precisa ser desenvolvido muito hoje. Tanto em vidraçaria, nem se fala, mesmo nas têmperas. Hoje, na equação matemática, você falou que não é bom em matemática, né? Mas você tem lá X, Y, tem as incógnitas, né? E no mercado do vidro tem uma que se chama ego. Essa incógnita chamada ego. As pessoas, elas trabalham mais com ego do que com números. O cara tá perdendo dinheiro, mas ele não vai perder aquela obra. Não vai perder aquela obra. Eu já vi temperador fazendo isso. E ele não vai deixar de ligar o forno dele para produzir o box e vender barato. Não importa para ele, ele não faz a conta, né? Ele acha que se eu tenho um forno, meu forno tem que funcionar. Eu não posso deixar o forno para desligar e se eu não tiver capacidade, eu vou ter que arrumar alguém, vou produzir para alguém, vou fazer uma mão de obra aqui, uma mão de obra ali. Aí o mercado já começa a entrar em mão de obra, daqui a pouco aquele que fazia mão de obra contigo vira o seu concorrente, ele começa a fazer 4, 5, 6 mil metros mês contigo, ele já vira o seu concorrente, ele acha que pode botar um forno, ele não faz conta. E aí o custo de saída é muito alto. Hoje quem tem uma têmpera fala bem assim, não quero mais isso não. O passivo é gigante, velho. E além do custo do maquinário, para você se desfazer do maquinário. E além do ego, que eu falo sempre. Não, eu sigo o Aluweb lá, o Júnior. Meu, todo dia ele me manda desde tempera, forno. Porque e não vende fácil não, velho. É o que você falou. Passa aí é difícil. É igual você comprar um Peugeot, entendeu? Você não vai conseguir vender essa porra. É difícil. Porque assim... Se fizer a conta, você vai ver que o mercado, os preços que são praticados no mercado hoje, quem bota na ponta do lápis, ele vai ver que isso não é sustentável.
É igual a gente tava conversando aqui, eu não vou falar o nome da empresa, mas a empresa vendendo a R$74 box pronto, tipo, 1 m². Chega a ser um absurdo, né? É. A gente faz conta. Não, como, velho? A carga é roubada? Não consegue chegar nessa Tombou o conclusão. navio? Não consegue chegar nessa conclusão. Além dessa situação, tem toda a situação tributária, tem empresas que trabalham que não emitem nota fiscal. E, assim, Exato, é um mercado que é mais desorganizado. Aí, voltando na origem do problema, do porquê... Do porquê. Né, assim, tem uma dificuldade gerencial Tem muito muitos grande. Uma dificuldade gerencial muito grande, a gente enxerga. No Mas segmento você como acha um que é todo. no segmento ou é na cultura do país? Assim... O brasileiro não cuida da sua vida pessoal, do seu financeiro pessoal. Normalmente ele mistura tudo, né? É. O empresário ele mistura, ele paga a prestação do carro dele na empresa. Na empresa, exato. O cartão de crédito também vai na empresa. Aí no dia que não tem dinheiro na empresa, ele pega uma pessoa E agora com o paga Pix, lá. fudeu, né? Assim, e todo mundo acha que tá tranquilo Tá o Pix, normal. né? Tá normal, É. né? É assim. Nossa, o leão tá vindo. É, lógico que, guardar as proporções, na indústria, numa empresa maior, é difícil de você gerenciar isso. É mais difícil ainda, mas existe, né? E você vê no segmento de ferragem, segmento de alumínio, muito... Não é um segmento... Tem que roda- fabricante de ferragem que tem 6 CNPJs. 6 CNPJs. Eu acredito. Entendeu? No nosso setor. O negócio é louco, velho. Então, assim, o setor tem um problema. O setor tem um problema. Ele tem um problema por quê? Aí vamos analisar qual a origem A gente vai desse ser problema. cancelado hoje. Qual que é a origem do problema? É preciso de analisar isso, né? As pessoas, assim, até com a questão de vidraceira e vidraçarias, outro dia estava discutindo, eu acho que talvez falte mais um curso de gestão do que um curso de instalação. É isso, velho. Sabe por quê? Eu tenho clientes que eles conseguem reter os montadores, instaladores, só que o nível de salário deles é praticamente 2 vezes o nível de salário do mercado. Só que esse cara faz conta. Olha só, eu tenho que atender um padrão X, o meu cliente definir qual é a persona do meu cliente, esse cliente que eu quero atender, eu vou atender esse cliente. Quando ele decide atender esse cliente, ele sabe o seguinte, esse cliente ele tem um poder aquisitivo, eu consigo vender por um preço mais justo para ele. Então, eu consigo pagar melhor meu funcionário. Consequentemente, esse funcionário meu não vai sair para Trabalha na boqueta. tentar concorrer, que eu também acho que é um erro de análise aí. legal. Se você tem uma empresa grande, uma vidraçaria, com seus 15, 20 O funcionários, cara tá saindo aqui e não vai concorrer comigo. ele não é o seu concorrente. Não é. Tá errado, porque o seu cliente não é o cliente dele. E se o Exatamente. seu cliente for o dele, um dos dois está mal posicionado. O Gabriel Batista, ele fala muito isso nas palestras que a gente dá junto com a Vivo, que ele fala assim, se você tá reclamando do vidraceiro que coloca o box na moto e vai embora, o problema não é o vidraceiro da moto, o problema é você. Sim, é problema de posicionamento. Você tem que escolher quem que você vai atender. É aquela questão da têmpera gourmet lá na frente. A gente né? vai chegar lá. A gente tem que pensar assim, quem eu quero atender? E eu costumo dizer no comercial, quem quer vender para todo mundo, não vende Não para fez pra ninguém. ninguém. É uma É isso realidade. mesmo. Todo dia a gente conversa com o time comercial lá e a gente trata isso de uma maneira bem incisiva. Né? Eu acho que a gente tem que escolher quem é o público, não tem jeito. Eu acho assim, a gente vende, não é só vidro, é serviço, porque quer queira ou quer não, ainda que a gente tenha, assim, modéstia à parte, uma qualidade que você conhece, né? Assim, Uma das... é a qualidade que a Você gente prima. e o Vinícius, pra mim, são os Pois caras é. de qualidade. A gente prima por qualidade, tanto é que a gente tá vendendo vidro aqui de vez em quando, né? Qual a distância? Eu comprei guarda-corpo com você esses Pois é, dias. então, tem uma razão, né? Não é só, com certeza não é só preço. É. Então, a gente trabalha assim, entregar o melhor valor para o cliente, né? Então, eu penso que quando a gente passa a pensar em valor e não só em preço, a sua análise fica diferente. Sim. E o cliente precisa perceber que existe uma diferença, não é vidro tudo igual. Então, a gente entrega vidro, entrega serviço, consultoria. Eu tenho hoje um técnico que vai na obra para ajudar o vidraceiro. Teve um dia que eu postei alguma coisa no vídeo na obra, sei lá, num papelão, alguma coisa assim. Não, isso aí... Puta, que eu não sei o que aconteceu. Aí Tipo nós assim, estamos lá na frente da indústria. Nós fazemos várias mudanças, né? E a gente é bem conformado com isso, porque a gente está tentando oferecer o melhor serviço, porque a gente entende que o cliente que procura um produto de qualidade, um serviço, um atendimento melhor, ele entende que é normal ele pagar um pouco mais caro por isso. Sim. Né? Lógico que existem situações específicas, negociações específicas, obras específicas, que a gente tem que, às vezes, tá no leilão. às vezes tem que entrar, porque senão o seu cliente, no final, Sim. a vidraçaria que você atende, vai perder a obra. Sim. E a gente está aqui com uma concorrência, tem que ser uma concorrência leal, né? Mas a gente entende que, estrategicamente,
alguma coisa pode ser feito. Mas, via de regra, o cliente precisa perceber que o valor da sua empresa que você entrega é maior do que o concorrente. Se isso, eu costumo brincar com os vendedores. Qual que é a diferença? A diferença aqui deu R$300. Eu falei, rapaz, você vale mais R$300. Vai lá que você vale mais. Ele vai lá e fecha. Ele fecha. Mas isso é energia também, você tá ligado que é energia, né? Agora, assim, ó, eu lembro que... Eu vou falar porque, assim, em 2006, onde eu te questionei ali, eu tinha 16 anos de idade, eu era um moleque. E ali eu via um mercado mudando, muita tempera aparecendo e tal. Eu tava na transição de canelado para box, entendeu? De parar de fazer reforma de janela para começar a instalar box, instalar uma janelinha, um pivotante, coisa do tipo. Então a gente viu uma crescente muito grande. E as fábricas, por exemplo, elas não tinham softwares, os vidraceiros não tinham softwares, e muito... A gente chegava com a medida do vão e a fábrica que fazia o negócio pra gente, igual no papel de pão que eu brinco, no papelão e tal. Não mudou nada, não. Então, eu acho que isso também é um grande erro, porque o vidraceiro não evolui, velho. Pois é, aí nós temos... Agora você como temperador, como é que você vê isso? Não, eu vejo o seguinte, é bom que você tem várias visões, né? Várias tem a visão importador, a visão temperador, o serviço. O serviço que vai entrar na Invibra. Pois é, aí... A prova disso, né? A Invibra foi um projeto legal, interessante, que a gente começou, você teve lá na inauguração. Vamos por lá. Em 2018. O que você fez em 2018? Qual que era a ideia? A ideia era nós conseguirmos dar um suporte para o vidraceiro. E aí nós criamos o projeto Invetro lá na época. Invetro, isso. Invetro. A Invibra como importadora, mas o projeto era Invetro. Onde você tinha uma loja, que era como um shopping, né? Eu vi aquilo como um supermercado. Mano, achei sensacional. Você pegava o silicone na prateleira, você passava no caixa. Exatamente. O bagulho era muito inteligente. E aí você tinha uma loja lá de 320 metros quadrados, totalmente tipo climatizada. Tipo a Leroy Merlin do vidro. Exatamente. Você tinha um auditório climatizado para 150 pessoas, para treinamento. Né? Você tinha uma política onde eu levei o Cirilo, levei o Gabriel, várias pessoas, a pessoa da Dorma. Porta automática. PPA foi para fazer PPA foi lá. E tudo isso foi gerado em prol do vidraceiro, uma tentativa de desenvolver, né? E melhorar um pouco esse cenário que você trazer conhecimento para os vidraceiros, o cara saber o que vai projetar, saber a folga que ele tem que dar. E aí, o que você teve de parâmetros? Porque assim, você investiu... Primeiro que foi... Pra você montar uma loja dessa, não é barato. Não é barato. Era um galpão gigantesco. Sim. Que o cara comprava... Sabe quando você vai no mercado e você tem na gôndola do caixa ali... Netflix, Spotify, tal. Ele pegava aquele cartãozinho na barra de 6 metros, barra de 3 metros. Você lembra disso? É claro. Peça de box. As ferragens Puta, no eu achei Brasil, muito inteligente naquela isso. época, não tinha um código de barras. Não tinha código de barras. Caramba. Eu fiz todos os códigos de barras para todas as ferragens que eu tinha. Eram mais de 2.500 itens. E todos os itens tinham código de barra, que foram gerados internamente. Que você teve que fazer, né? Porque era como se fosse um mercado. Ele passava no caixa, bipava, passava o cartão, ou pagava. Pronto. Estava resolvido o problema. E aquele barra de alumínio, na hora que você bipava lá, já saía lá na frente, só buscava na expedição. Isso aí. E aí, qual que foi o que eu penso assim, o que foi o aprendizado, né? Eu acho que se o aprendizado não houve prejuízo, né? Vamos ver o negócio do coach aqui agora, vamos nessa daí. Se o aprendizado não houve prejuízo. Foi criado, né? Talvez até porque naquela época, um pouco antes, eu conheci vocês, né? Lembra? Sim. 2016, ali na reunião de norma. Na reunião de norma, na carta ao CB37. Logo depois da feira da... Contextualiza aí, vai. Você é bom melhor que memória que eu. Logo, a gente se conheceu nas reuniões da norma lá na Abra Vida, pra falar a verdade, né? E aí em 2016 teve a feira e teve... A 7199 que foi solta às pressas pelo coordenador lá, que eu não vou citar o nome, mas para bom entender, todo mundo sabe, que soltou nas pressas lá, porque precisava fazer as coisas e tinha que acabar aquela norma. E a norma 7199, a gente achou vários defeitos, várias coisas que a gente contestou. Então a gente juntou um grupo de 10 a 12 pessoas, não lembro agora exatamente. Eram tipo 12 homens e um segredo, né? A gente juntou com umas pizzas de pimentão. Junto com o nosso amigo Thiago. Sérgio Dalclin na época. Sérgio Dalclin. Tinha pessoas bastante influentes, que eu não vou falar o nome aqui, que eu não sei se a pessoa vai se sentir confortável. Mas a gente fez uma carta com abaixo assinado, reclamando da 7199, da norma, e a gente criou um grupo de amizade ali, muito forte, de pessoas sérias que querem o bem do mercado. E a gente foi pra essa levada. Foi ali onde você... 2017 ali.
2017, começou de 2017, que você começou com essa ideia da Invetro também e tal. E aí, baseado até depois da norma do vidraceiro. Que Isso, a gente foi na norma do vidraceiro, o Senai também. Você saía do Espírito Santo, saía de Brasília, que eu tava em Brasília. A gente doava o nosso tempo, pagava gasolina, pagava hotel, passagem aérea, comida, estacionamento caro lá no Palestra da Itália, né? E assim, nem a norma do vidraceiro abra a vida pra gente. Eu falo mesmo porque eu sou vidraceiro e eu participei. Sem contar que a briga pra a norma ser com reunião remota, lembra dessa não? Ah, é verdade, A gente queria fazer uma reunião. Esse negócio que vocês viram pelo Zoom hoje, depois da pandemia, isso aí a gente brigou muito tempo atrás, entendeu? Com certeza foi uma vitória, né? Foi uma vitória nossa. Foi uma vitória nossa. Porque assim, eles não podiam gravar, não podia. Tanto é que um dia a gente travou a reunião, falou que ia fazer pelo Facebook uma live, na época o Facebook, ó. E aí não deixaram, né? A coordenação ali não deixou. Aí eu liguei na BNT na mesma semana, falei assim, eu queria fazer uma reunião, tem pelo Zoom, a gente manda um link aqui. Eu falei, mas como é que não pode? Então a gente era meio que bloqueado. O cara que tá lá na Bahia não podia participar. Hoje, graças a Deus, a gente quebrou isso. Mas ele continuou não participando. Isso é um filho da... que eu lutei, briguei e ele não participa. Isso aí, você passou vergonha. Passei vergonha. Até hoje. Aí voltando no projeto da Invetro. Eu falo a verdade. Fazendo o projeto da Invetro lá, né? Aí nós criamos uma persona do vidraceiro que, na verdade, ela não existia. Era a persona que a gente queria que existisse. O vidraceiro ideal. É isso, tipo o Érico. Vidraceiro ideal. Só que ele não existia. Então, assim, o projeto era o quê? Chegou, passou, parou na porta, entrou, pegou, passou no caixa e foi embora. Tchau, obrigado. Obrigado. Acabou. Curso, para quem a loja, como a loja tinha um showroom grande, às vezes chegava o consumidor final lá, nós tínhamos uma rede credenciada. A gente indicava o vidraceiro. O vidraceiro podia levar o cliente dele lá. A gente não vendia para o consumidor final. Podia levar o cliente dele lá para ele poder ver todo o showroom que nenhuma vidraçaria tinha no estado do Espírito Santo. Nenhuma. Não, ficou tudo em tamanho real. Tamanho real. Nada de instalado, mostruário, porta real, Funcionando. Tudo funcionando. Ele podia levar o cliente dele lá, conhecer todos os sistemas, né? E fazer a venda dele. O cliente, se ele quisesse, o cliente pagasse direto lá, ele pagava e ficava com crédito. A gente tinha essa rede credenciada. E aí, o que a gente começou a fazer? Aí tinha a facilidade, né? A gente pensou o seguinte: tempo é dinheiro. Então, na minha cabeça, tempo é dinheiro. Para o vidraceiro, tempo é vida, na verdade, né? Que você não consegue comprar. Mas vamos colocar no ponto de vista comercial, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, eu imaginava o seguinte: o vidraceiro vai chegar, eu abria às 7 horas da manhã. Ninguém abria 7 horas. Caralho. 7 horas o cara chegava, parava o carro ali rapidinho, pegava o que tinha que pegar. 8 horas tá na porta do prédio. 8 horas tá na porta do cliente para fazer, instalava o box dele, o cliente atrasava uma horinha só para trabalhar, 9 horas o cliente saía, os primeiros clientes que chegavam vidraceiro eram 9h30. 9h30? 9h30. Isso aí. Sério? Sério, 9 horas, 9h30. Que pariu, velho. Chegava lá tranquilamente. Tranquilo, fumando cigarrinho, tomando cafezinho. Normalmente, quando não ia o dono da empresa, às vezes a vidraceira é maior, ia o ajudante e o instalador, ele parava o carro tranquilamente lá fora, descia, sentava, tomava café, tomava água. Falava com o pessoal. Tranquilo, conversava com o pessoal do balcão de atendimento ali, do suporte, né? Que na época o Edu trabalhava como suporte. É verdade. Você tinha um suporte para o vidraceiro. Tirou de Amparo, de São Paulo. Para ele poder cuidar de dar atenção ao vidraceiro em soluções diferenciadas. O que acontecia também? O vidraceiro chegava lá... Que é um básico, mais ou menos. Ele não sabia que é 1101, 1103. Ele sabia que ele tinha um vão. E que tinha que fechar o vão. E aí ele entrava lá e ficava rodando. Aí daí a pouco parava lá na mesa do Edu, né? Consultor, eu tô precisando disso aqui. Mas isso aqui é isso aqui. Aí parava um profissional, que era um profissional. Ele não sabia escolher a ferragem dele. Ele não sabia escolher. Ele não sabe. Não sabia, não. Não sabe. Não sabe. Por que as lojas de balcão hoje ainda vendem... A loja vende muito mais ferragem hoje no balcão ainda. Por quê? O vidraceiro ele não sabe, normalmente. A grande maioria. Ele não sabe o que ele quer. Ele chega lá com uma ideia, com um desenho, igual aquele que você mostrei aquele dia. Ele chega lá, aí o balconista, o cara que está no balcão, atende ele e entrega o que ele quer. Só que esse balconista é um profissional de ferragem, ele não é um profissional de solução. Como o Edu é um profissional de solução. Ele vai pegar uma dificuldade que não é instalar uma porta normal, a porta de giro, com certeza não é essa dificuldade, porque hoje em dia, se ele tivesse dificuldade, ele não devia nem tá fazendo instalação. Fazendo isso. Mas ele ia pegar essa dificuldade dele e ia conseguir solucionar isso para ele. Isso era o quê? Serviço. Isso é serviço. Isso é valor. É isso então, mesmo. A ideia da Invetro, né, era entregar isso para o vidraceiro. E por que não funcionou? Não funcionou porque simplesmente o mercado não caminha nessa direção. A gente levava aqui Cirilo para lá, pagava hotel, passagem.
tudo para Isso é uma chegar lá. vergonha, né? E Chegava lá, público baixo. público baixo. Se fazia grátis, por incrível que pareça, era pior. Aí eu cobrava o seguinte, na época era R$200, eu dava em vale compra de volta. Então converte. Não, o O cara pessoal tá é o seguinte, antecipando, tá colocando R$200 de crédito. sim, de crédito, mas pelo menos o cara ia lá porque ele tinha pago os 200, né? Aí ele pegava... Se não for, perde. Tinha um dinheirinho da loja, né? Dava o dinheirinho pra ele, ia no caixa, ia lá e pegava o mercado dele daquilo ali. E aí o que a gente percebeu? Não existia o interesse do profissional na grande maioria. Lógico que a gente não pode generalizar. Vamos colocar, tinha 5 pessoas, né? Que sempre se interessavam. Sim. E assim, só que 5 pessoas não mantinham a estrutura daquela. Mandoeira não faz verão. Não faz. Né? Então, assim, esse projeto, eu acho que a persona do vidraceiro que nós imaginamos que existia, não existia. Não existia. Era aquela da norma, né? Era da norma. Só que a da norma... Se você perguntar ao vidraceiro se conhece a norma dele, quem conhece a norma do vidraceiro? Não conhece. Ninguém E conhece. falando de norma, né? Assim, desde que a norma não for compulsória, as pessoas Não serve de nada. Nossa, praticamente não se dão o trabalho de se preocupar com isso. Né? pior que é verdade. Tipo assim, você... Assim, ó, quando você fez aquele negócio, você falou assim, puta que pariu, o Léo vai ficar bilionário agora. Porque assim, ele vai modelar isso aqui pro Brasil inteiro. Mas Vai tem gente ter lá de fora, lá. Inv- Várias inventa, pessoas de velho. fora foram para lá ver o modelo de em negócio. tudo que é lugar, vai ter isso aqui em todo lugar. Você vai franquear isso aqui pro Brasil inteiro. Porque assim, é um negócio muito louco. Imagina uma Leroy Merlin, só que de vidro. Vidro e esquadrinhas, entendeu? Cara, é um negócio... Kit, box, tudo. Tudo. Rosé, gold. Tudo. E assim, fácil, pronto e rápido. Sim, É pra pegou- é que o pessoal não. É as gôndolas de mercado mesmo, pessoal. E pegava lá e passava no caixa. Era muito rápido, assim. Me lembrou um pouco. A Pronto Socorro não era assim, mas a Pronto Socorro em São Paulo, ela tinha meio que uma pegada de você ir lá e tal, e também pegar. Só que eles vendiam para o consumidor final, eles bagunçaram um pouquinho e tinha muito instalador na porta deles lá. Que é outro caso que eu quero te falar. Instalador, sabe por que você não conseguiu achar o vidraceiro da norma? Porque o instalador, ele só faz serviço. Ele tem uns caras que tem a caixa de ferramenta em cima de uma moto e só vai lá, tá acostumado com uma pronto-socorro da vida e o cliente vai lá, compra o material e ele só vai lá instalar o box. Você acha que o mercado tá caminhando para uma parada meio assim, de ser empresas de serviço? Eu digo até as empresas que são CNPJs mesmo, locais, assim, tá uma crescente para virar empresa de serviço? Ou você acha que a gente ainda vai conseguir colocar produto, colocar valor em cima de produto? Como é que você tem essa visão? Eu penso que o mercado está se moldando para ser prestador de serviço. Na verdade, eu até fiz uma live com o Gabriel, estava comentando contigo, lá em 2020. Na época da pandemia. Na época da pandemia. E eu Essa live foi polêmica. Eu comentei isso, fiz um gráficozinho da trajetória do vidraceiro instalador, vidraceiro especialista. Homo sapiens vidraceiro. Tá tudo... Sim. E eu penso que o mercado está se formatando para que exista uma divisão entre prestador de serviço e fornecedor de material. Isso precisa ser encarado assim, com uma certa naturalidade, porque isso vai... Eu não sei quanto tempo ainda vai demandar para isso acontecer, mas o próprio modelo tributário hoje que você tem, se você tem que comprar, revender, bitributação... Vamos explicar. Tudo isso complica um pouco mais. Imagina que você tem uma obra grande. Por que pelo menos eu estou falando para o Espírito Santo, você não tem vidraçarias que pegam obras de prédio inteiro para fazer hoje? É raro. Você não tem. Pega um prédio de cima e embaixo, há 10 anos, isso era normal. Uma vidraçaria pegar e fazer o prédio todo. De cima e embaixo, a construtora procurava a vidraçaria, ele fazia tudo. Hoje é mais difícil isso acontecer. Porque aí você tem o risco envolvido de todas as partes. Primeiro, o risco da construtora ter algum problema e ela não honrar com a vidraçaria. E, consequentemente, a vidraçaria não honrar com o fornecedor, que é a têmpera, vamos dizer assim. Então, existem casos que é muito mais... Hoje, se a vidraçaria vender direto para a construtora e essa construtora não pagar, essa vidraçaria, dependendo da obra, ela quebra. 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 E eu conheço alguns serralheiros amigos meus que já quebraram, viu? Quebrou. Não era seria mais fácil essa vidraçaria prestar somente o serviço, né? E a comercialização do material fica por conta do fornecedor. Isso não é que seja o cenário ideal, mas é o cenário que está se caminhando por vários fatores. Mas, Léo, eu vou te falar a real. Um papo reto aqui mesmo. Coisas que
a mentalidade, isso aqui é a mentalidade do vidraceiro, a mentalidade do serralheiro, de, tipo assim, o cliente não pode saber quanto que eu tô pagando no produto, porque ele acha que eu estou ganhando demais, tá? Eu vou dar um exemplo aqui básico, vamos fazer uma conta básica. Fechei uma obra de 1 milhão. Só que... Vou dar uns números fáceis, tá? Não esquece markup aqui, não fiquem julgando olha para o contexto das coisas. Então, tipo assim, ó, 500 mil é meu custo, Léo. Eu vou colocar 100% em cima do meu custo e pronto. Beleza? Tem vidraceiro, coloca 40%, né? Então, olha lá. Olha lá. Do serviço. Então, assim, ó, vou colocar 100% em cima do meu custo, então minha venda vai ser 1 milhão. Beleza, o cliente foi lá e fechou a venda. Pum, 1 milhão. Hoje, o que você está me falando é o seguinte, ó. Eu vou falar pro meu cliente, 1 milhão, tá, ô Leonardo? 500 mil é material. Então, é faturamento direto. Para você não me pagar e eu ter que pagar o fornecedor e ter tributação, né? Que você fala, eu emito uma nota fiscal e ele vai ter que emitir uma nota fiscal para mim, você vai faturar direto. Então, eu vou comprar no seu nome lá e você paga direto para ele. Então, isso daí é normal com construtora. Então, a construtora tem até mais desconto, entendeu? E depois eu vou falar até de uma obra de governo que eu tô fazendo. Então, beleza, 50% de material. Aí, 50% é de serviço. Aí, o vidraceiro tem medo de falar que 50% ele tá ganhando de serviço, que ele acha que é muito. Mas o serviço dele tem custo fixo, custo variável, tem funcionário, tem gasolina, tem almoço, tem janta, tem o 13º, tem um 12avos de férias, tem um 12avos de 13º, um terço de férias, tem um monte de coisa envolvida. E aí, nesses 50% de serviço, o que eu falo para meus clientes? Olha, 10% é mobilização. Para eu começar a sua obra, 50% você vai pagar todo o material, e 10% é mobilização. Para eu conseguir colocar um container na obra, para eu conseguir comprar alguma coisa, para eu conseguir mobilizar minha equipe, para eu conseguir pagar gasolina para o almoço deles. Então, e aí, é por medição. Obra de construtora é assim. E o modelo de serralheria, de vidraçaria grande, já trabalha para construtora, tá chegando nos menores. E os menores têm que entender como é que funciona esse conceito. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? Sim. Só que na sua proposta comercial, por exemplo, você poderia simplesmente mencionar que, ao pedir autorização dele para faturamento direto, sua proposta é de 1 milhão, eu peço sua autorização para faturamento direto de insumo para você. Você não precisa dizer que é 50, que é 30, 50. Depois que você fechou, a proposta está fechada, o valor está fechado. A autorização sim. Faturamento direto. Não, e outra coisa. Uma coisa que os caras têm medo. Imagina que eu falei que é 500 mil de material e eu só gastei 400. Os 100 mil, o cliente vai ficar com ele? Não, gente. Não precisa se preocupar. Tudo tem contrato, mas a sua ideia é melhor ainda. Entendeu? Autorização para faturamento. Só que tem gente que vai pedir, mas quanto que vai ser de faturamento direto? Por controles, né? Controles gerenciais ali econômicos. Mas assim, o que sobrar, o saldo final, entra na conta. Para você. Aí você emite a nota fiscal de serviço e você recebe, entendeu? Mas isso aí são para obras de grande porte, né? Lógico. Mas o modelo é o mesmo, se você parar para pensar. O modelo pode ser o mesmo. Porque assim, o vidraceiro que. Tem um cliente pequeno, que já é um cliente nosso, só que ele tá com uma obrinha pequena. Ele falou assim: não. Contextualiza uma obra pequena. Ele falou assim, ó... Dinheiro, valor. Quanto que é uma obra pequena pra você? Putz, eu não vou falar. Não, mas assim, ó... Não, mas é uma obra pequena. Tanto que ele falou assim... Não, o Fábio da Space Glass é meu amigo. Ele falou assim... Aí eu vim e eu vou comprar com ele. Aí eu sabe o que eu fiz? Beleza. Vou dar um exemplo aqui, tá? Era R$1.000. 500 seria de material. 200 seria de vidro. E eu cobrei 400. Eu tirei só 200 de vidro. Eu falei, então tá bom. Então fica, em vez de 1.000, vai ficar 800. E aí você pega os 200 de vidro com o Fábio. O vidraceiro tem medo de fazer essas contas. Então, é a mesma ideia. Só que você tem que ganhar também pelo vidro. Porque você está instalando o vidro, entendeu? Claro. E o vidraceiro não faz essa conta. Ou então você especificar quantos funcionários, diária. Aí tem várias contas que você consegue chegar no seu markup. Mas o que você falou, o maior problema, você falou lá no começo, eu até queria te interromper, é administrativo, gerencial. Tanto é que na mentoria, onde a gente tem mais de 40 pessoas lá, as reuniões, os encontros que mais dão BO, é administrativo, plano de carreira, RH, fluxo de caixa, comercial, é tudo parte administrativa. É técnico, o pessoal que se lasca, não tá nem aí pra técnica. Porque assim, técnico é um contato com o consultor. Hoje tá assim, entendeu? O cara que é empresário, mas eu não acho que ele tá errado na cabeça dele, não. Porque assim, ele tem que aprender a administrar a empresa dele. Ele tem que ser um gestor de negócio, de empresa, etc e tal. E aí também tem o conhecimento técnico, que faz parte, ele contrata. É igual eu não sou engenheiro, mas eu tenho um engenheiro que trabalha para mim. Sim, claro. Entendeu? Mas assim, agora explica um pouquinho sobre a sua visão disso daqui, desse faturamento direto, de comprar direto com o fornecedor.
Qual é a sua visão que você tem? Porque hoje que a gente vê, o vidraceiro vai lá, o cliente passa lá no cartão, lá na indústria, e aí ele cobra 40% do valor. Assim, a composição de custo do vidraceiro, ele precisa aprender a fazer É a isso. loucura. Não tem jeito. Ele precisa entender o que é, o básico disso, o que você comentou. Ele acha que o salário do funcionário dele é só o funcionário, é só o salário. Aí não tem, ele não faz nenhum provisionamento de 10º mensal. Rescisão, não faz. pô. De rescisão não faz. Quando chega, ele vai se preocupar com o 10º, sabe quando? Em novembro, na primeira parcela. Aí ele vai se preocupar que ele tem que pagar o 10º. Aí liga pro Itaú. Pois é. E aí, com certeza. E aí o banco vai só fazendo o papel dele, que é ganhar o dinheiro. Ganhar o dinheiro. Então, assim, do ponto de vista gerencial, ele precisa saber fazer custo. Ele não sabe. O Cirilo já esteve comigo lá uma vez, a gente até desenvolveu uma coisa, um projetinho básico de calcular como instalar, qual o custo para instalar um box. Metade, 90% da turma falou que jamais conseguiria vender um box naquele preço. Sendo que o preço era o custo. Não tinha nada demais. O pessoal até hoje procura, nos grupos aí você vê, quanto que eu cobro por metro quadrado de sacada, quanto eu cobro por metro quadrado de pele de vidro. Puta que pariu. Não tem como. É a pergunta que não é ouvido, né? Assim, não tem como a gente responder isso. Não tem como. Aí se você for responder, é o seguinte, para responder isso é uma consultoria. Tem muitas variáveis aí para começar. Você vai sentar, você vem aqui, você quer vir na empresa, você quer aprender? Você vem aqui, a gente vai explicar. Qual que é o seu custo fixo? Quanto você paga de aluguel? Isso. Qual que é o seu deslocamento? Qual a distância da obra que você vai atender? Assim, ele não faz balancinho, andaime, é por conta do cliente ou por conta sua? Eu geralmente empurro pro cliente. Por quê? Dica. Se a obra atrasar, se chover, você não paga mais um mês de aluguel nem de balancinho, entendeu? Mas o cliente vai ficar bravo contigo. Você tem culpa. Tem culpa. Mas assim, essas variáveis básicas de administração, que para nós é básico, né? A gente não pode também generalizar. Esse é um erro de comunicação. Às vezes a gente acha que a pessoa está entendendo aquilo da mesma forma que a gente entende. Mas é preciso. Qualquer pessoa que se aventura a ser empresário, empreender, ele tem que saber isso. Eu tenho uma palestra que eu falo assim, você não é mais instalador, agora você é um empresário. Isso aí. Mas é isso, velho. Quando ele começar a olhar e pensar como empresário, a vida dele vai mudar drasticamente. Primeiro porque ele vai entender como funcionam as coisas para os outros. O que nós vemos muito hoje na indústria é que o vidraceiro tem uma visão limitada dele e acha que aquela visão limitada dele é a mesma visão da indústria. É tipo assim... Qual que é a fechadura? A fechadura aí é 35, 30? Põe. Aí depois, quando vem um projeto, tá dizendo, não era essa, a porta era de giro, pivotante. Não, era 1520. Eu falei, aí o PCP, não, mas você confirmou aqui. 35, 30 de correr. Não. Algum dia eu já mandei algum projeto com essa fechadura? Assim, a indústria, quantos mil projetos passam por dia para eu memorizar na minha cabeça qual a ferragem que ele faz? É impossível. Não tem como. Outro dia, não, eu quero... eu errei a medida aqui, para tudo aí, só corta e lapida. O cara fez até assim a encenação. Vrum, passa ali, lapida na lapidadora, tá pronto. Ele não vê. Como é que é o barulhinho? Vrum. Passou para lá, passou para cá, tá lapidado, tá pronto. E o que eu tô fazendo? Um programa que eu tô fazendo na indústria hoje. Tô levando 5 clientes para dentro da indústria todo mês. Caralho, pra levar esses caras que da hora. Toma um café com a gente de manhã. E participa da produção? Participa, conhece a Coloca produção mangote? todinha. Não, só conhece a produção. Não trabalha? Não, trabalhar não pode. Não pode. Minha vontade era essa. Você falou que o modelo de negócio lá era diferente dessa terra lá, né? Botar uma mesa de corte lá e cada um se vira. Em Brasília o bagulho é louco, depois eu conto aqui. Tá, mas lá não. Aí ele vai passar na produção, ele vai entrar, vai ver onde o pedido dele chega, qual o fluxo o pedido dele faz. Pra ele entender o processo. Pra ele entender o processo. Quando ele entende o processo... Ele para de falar merda. Ele para de questionar certas coisas. Tipo assim, para o meu pedido. O pedido dele está otimizado. Está no meio de N outros pedidos. Eu prefiro perder a peça do que cancelar todo o plano de otimização, dependendo da situação. Eu não vou fazer isso. Deixa correr o barco, deixa produzir a peça. Ele começa a entender como é que funciona, por que lapida, quais que são os processos antes de temperar o vidro, por que não pode lapidar depois. Ele começa a entender. Esses clientes aí, se eu conseguir... mas só 5 clientes vai demorar. Tudo bem, posso demorar 10 anos. Mas é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Por que o projeto tinha que vir no formulário? Não pode vir naquela foto do porcelanato que o cara tirou, né? Tirou a foto do porcelanato, desenhou no porcelanato com lápis de carpinteiro. Isso. Aí mandou pra mim, eu falei, rapaz, tá ruim, melhor isso aí. Ele chegou mais perto. Eu lembro. Aí tirou mais perto a foto, mandou pra mim. Falei, agora, tá bom? Eu falei, rapaz. Aí você tem 2 problemas. Se a indústria trata isso, tratar é o quê? Amigão, olha só, eu preciso que você mande isso no formulário. Eu te forneço o formulário, faz o formulário. Aí sabe o que ele fala? Olha só, se
você não me atende assim, eu mando pro concorrente. Isso. Tem outro que faz. E faz mesmo. E faz mesmo. Agora nós estamos desenvolvendo uma atividade paralela, até para rede social. Eu tava com esses 5 clientes que chegaram lá, eu fiz a primeira experiência, um laboratório. Eu falei, você sabe como é que escaneia com iPhone? O cara, não sei, o cara tem um iPhone 15, não sei. Eu falei, pô, pera aí que eu vou explicar. Aí comecei a explicar para ele, é só segura aqui no bloco de notas, segura para você escanear, você posiciona e tira direto. Nossa, eu vou fazer assim direto. Aí eu percebi, no Android, você baixa esse aplicativo aqui, eu faço desse jeito. Caramba. Eu percebi que a gente podia ser útil. Aí eu pedi a menina para fazer a gravação, a Brenda, que trabalha com a gente lá agora também, fazer uma gravação. Ela está mais ligada na área de rede social, tem mais. Manda ela me mandar esse vídeo. Mais jeito para isso. Aí eu falei, vamos fazer uma gravação didática, né? Olha só, vamos fazer dessa forma e tal. Aí ela estava fazendo lá no balcão. Falou, por que você está fazendo isso? O cliente perguntou. Não, porque se você não der conta de fazer, eu faço com outro. Nossa. Mas a gente não desistiu, não. O vídeo está gravado. Continuamos assim mesmo, estão fazendo. A gente não desiste. Mas é um mercado que precisa melhorar. Precisa. Então, a gente já faz o videozinho. Se você tiver um iPhone, você faz assim. Se você for Android, você faz assim. Ela fez vídeo? Fez o vídeo, manda direitinho. Ela me mandar esse vídeo. Eu vou pedir aí a gente faz uma collab junto lá. Coloca o Vinobra e Termari, né? É isso aí. A Termari. E aí, por quê? É necessário que o mercado evolua. É necessário. Essa evolução ela precisa acontecer. Quanto mais... Ela vai acontecer de um jeito ou de outro, né? Porque se não for de um jeito, o mercado vai ter que se acomodar. Sim. Aí até tem um exemplo aqui que a gente comenta assim, o pedreiro chega na sua obra e você faz o quê? Eu quero tantos sacos de cimento, tantos sacos de argamassa, tantos metros de cimento, e você vai lá e compra e ele vai lá e monta, e ele faz o serviço dele, não é isso? É. Agora, se o vidraceiro não for especialista, ele vai ser exatamente como o pedreiro. Ele vai fazer isso. É isso mesmo. Agora, se ele for um especialista... Ele vai sobrar pra caralho, vai faltar. Igual o pedreiro. Se ele for especialista, o que vai acontecer? Hoje, aí, observa só. Nós estamos com mais vidraceiro sobrando do que pedreiro, não estamos, não? O que você acha? Acho que sim. Pedreiro é mais difícil de achar. É mais difícil de achar. Os caras bons, não tá fechado. Outro dia, minha esposa abriu a caixa de correio e tinha um cartão de um pedreiro. Aí me entregou, falei, joga fora. Esse é ruim. Não, com certeza. Se o cara tá botando o cartão na caixa de correio e é pedreiro, porque você esquece. Você esquece. Ou então é cachaceiro, tem algum vício. E a gente estava discutindo, até lá na época da Invetro, né, sobre a questão de ser vidraceiro, né? Tentando que eles tivessem um posicionamento mais profissional. Chegar na casa do cliente de uniforme, direitinho, tal. E assim, aí a gente estava discutindo por que tem muito vidraceiro que não liga para isso, que não faz serviço mal feito. Aí eu fiz a pergunta, eu estava lá no auditório, né? Aí eu perguntei, quem alguém trabalha com ar-condicionado ali? Que às vezes a pessoa trabalhava com outras coisas. Não, eu trabalho com ar-condicionado. Eu tinha uma máquina de 60 mil BTUs. Eu perguntei, o que é necessário para um cara dizer que é um profissional para instalar uma máquina dessa? Aí ele começou, bomba de vácuo, não sei o quê, mas não sei o quê. Quanto vai gastar de material? Na época, isso aqui vai gastar uns 10 mil reais de material para dizer que ele é instalador. E para ele dizer que ele é vidraceiro, o que ele gasta? O cara falou, ele vai gastar 200 reais. Uma furadeira que na época estava na promoção de 119, um arco de serra. Um arco de serra, uma bomba de silicone. Uma bomba de silicone, é isso. Uma trena. Esse é o padrão do vidraceiro, assim, vamos dizer assim, que está começando a profissão. E essa é a verdade. Então o custo de saída para esse cara é muito baixo. Ele falou assim, comecei com isso, não quero mais não. E muitos desvios na empresa que trabalhou anterior. Então, assim, o custo de saída é muito baixo. E aí as pessoas, às vezes, não têm interesse mesmo em seguir. E existe muito também, em geral, né? Essas atividades que dependem mais de esforço físico, com a geração nova... A gente tá perdendo. Não, a gente tá perdendo. Tipo, eu já falei aqui no podcast que eu tô perdendo pro Uber. Uma vez eu fui contratar um cara, eu gostei do currículo dele, um moleque inteligente, liguei pra ele e falei assim, fulano, tal, eu gostei do seu currículo, quanto vocês estão pagando? Como você não tem experiência, 1.865 pra começar, mais 500 do cartão Flash e mais o Vale Transporte. Eu falei assim, só isso? Não, aí eu fico de Uber mesmo, porque eu alugo na Cove, e aí eu tiro os 4 conto, eu não tenho que dar satisfação e eu tiro os 1.800 por mês. E aí você perdeu um possível candidato. Eu tô perdendo pro Uber, entendeu? E, não, isso é fato real, aconteceu comigo, não é mentira. Não, sim. Então, tipo assim, eu fiquei de cara, tipo, com isso daí. Eu falei assim, as pessoas... Os profissionais bons que tem já estão ficando velhos. Sim. Os bons mesmo. Quando eu peço pra fazer hora extra, no final de semana, domingo, feriado à noite... Quem vai? Só os veteranos. Às vezes eu tenho 3 profissionais... que era para ser um profissional e 2 ajudantes, mas eu tenho 3 profissionais na obra, porque os ajudantes, eles não podem. A molecada não pode, entendeu?
bagulho tá louco, né? Ainda bem, a parte menos ruim que não é só no segmento do vidro, né? É geral. É geral, é você geral. Você não tem ajudante de pedreiro, você não vai ter um pedreiro. Isso é fato. Geral. Então, assim, ó, o que eu vejo é que a gente vai virar empresa de serviço, só que nosso serviço cada dia vai estar mais valorizado. Que continuando nossa... nossa linha aí. Linha de... Eu acho que sim. Eu penso assim, as obras maiores, especificamente, elas vão trabalhar dessa forma. Porque, assim, e assim, olhe lá se as usinas não começarem a vender a própria usina. Não estou falando temperador, não. Voltar ao passado? Voltar ao passado, né? Não. Eles não querem chegar no varejo, não. Eles vão pegar as obras grandes só. Não. Não estou falando do varejo, não. Você esquece. Não. Esse negócio de varejo não dá certo, não. Não dá certo, não. É miudeza. Toda empresa de varejo quebra. Americana, você vê por aí, né? Você fala MAP, né? Foi você MAP. MAP. Você vê como é que o Google tá funcionando, né? Caraca, velho. Léo, vamos lá. Em 2006, eu lembro que você tava falando de transportar, de trazer vidro pra cá e tal. Aí na live que você fez com o Gabriel na pandemia, você falou assim, vocês estão reclamando do aumento de vidro? A gente tá pagando mais barato hoje, em 2020, do que em 2012. Aí você trouxe uns dados, assim, tipo assim, não sei se essa live tá gravada, eu até vou perguntar pro Gabriel, que eu achei muito... Não, tá gravada. É um conteúdo muito foda que você mandou ali. Muita gente, e essa análise pode ser feita hoje, muita gente, no momento da live, pegou o orçamento que ele tinha feito há vários anos atrás e comprovou que o orçamento que ele tinha feito lá atrás estava mais caro do que ele estava fazendo naquele momento. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Se você pegar em 2000, quanto você comprava o vidro lá em 2021, mesmo depois da pandemia, hoje provavelmente você está comprando barato. Sim ou sim? Pois no refletivo, principalmente. Assim, nossa não refletivo, né? Assim, que eu tenho mais geral. Comparado que eu lembro de cabeça, assim. Assim, isso está acontecendo. Isso está acontecendo por quê? Mas as indústrias já recomporam, vamos dizer assim. Quem está imprensado aí é a indústria. É o processador que está imprensado. É o processador que está sofrendo isso. Por que vocês acham que vocês entraram nessa guerra de preço e você acha que foi muito forno para pouca demanda? Sim, com certeza. O pessoal reclama muito que a per capita do Brasil a gente fabrica 9 metros quadrados por... 8 quilos por habitante. 8 quilos por habitante, sendo que lá na Europa é 27, nos Estados Unidos, não sei. Tipo, a gente é 1/3 do que... Mas lá é insulado. Aqui é monolítico. Tem essa análise também. Então, mas ainda assim é muito baixo o consumo no Brasil. Muito baixo. Mas melhorou bastante. Tem melhorado, mas ainda é baixo. Mas você acha que isso daí foi por conta de que não sei, esqueci o nome das empresas de concreto. As empresas de concreto, elas gastaram dinheiro pra cacete nas faculdades? E lá eles ensinaram que tem que usar concreto e fazer parede e não trazer iluminação, não trazer... Eu acho que faltou vender o benefício do produto. Ainda falta hoje vender o benefício do produto. Tem poucos especialistas hoje nisso. Se você pegar nas faculdades, você tem normalmente tem uma cadeira, você tem uma disciplina que vai estudar concreto, que vai estudar aço. Mas não tem nada. Não tem de vidro. Tem uma disciplina... Eu tenho algumas amigas arquitetas que elas falam que tem uma aula de 50 minutos durante 4 anos. Entendeu? Tipo, chega a ser absurdo. Só que eu vejo um erro que as usinas fazem hoje pra cacete. Elas querem no arquiteto formado. O cara às vezes já tá com o conceito dele lá e tal. As usinas tem que bater lá nas escolas, porra. Sim. As usinas têm força pra bater lá nas escolas. É muito mais fácil você trabalhar um arquiteto que está começando agora ou que está se formando agora do que um arquiteto já do que você mudar a cabeça de gente velha. Especialmente por causa daquela equaçãozinha, daquele conjunto de letrinhas que também eu comentei no começo, que também existe muito com o arquiteto, que é o ego. Assim, são excelentes profissionais, a gente precisa muito deles, mas... Assim, vai mudar um projeto dele. Você não pode falar assim, olha, eu acho melhor fazer assim, porque... Eu costumo dizer que um projeto para um arquiteto é como se fosse um filho. Ele concebeu aquele projeto. O filho é feio, mas não chama de feio. Vai falar mal de um filho para uma mãe. Não dá. Funciona, eu costumo dizer. Ela sabe que o filho é feio. Aí você tem que usar, né? Armas de persuasão. Exatamente. Você tem que fazer que ele conclua por ele mesmo que seria melhor de outra forma. Aí você leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, talvez você consiga ter uma rapor ali. Faz parte. Já li. Você tem que É muito bom. É bom, você tem que fazer ele concluir, ele mesmo vai concluir, baseado num cenário que você vai construir, que a outra solução é melhor. Aí você traz tecnicamente norma, luminosidade,
conforto térmico, conforto acústico. Aí, tipo assim, você não falou não pra ele. Só que eu falei assim, putz, realmente eu acho que aqui vai ficar melhor meu projeto. Então vou mudar o meu projeto. E assim, eu ainda falo das arquitetas mais jovens, eu vou te falar o porquê. Eu tinha uma amiga lá em Brasília, a arquiteta parceira nossa, a gente fazia muitas embaixadas junto. E ela tinha uma equipe de arquitetas novinhas, tipo estagiárias, que tá cursando e tal. Tipo, lá, umas 10 meninas. Mano, o que eu falava pra essas minas? Elas convenciam a veterana, entendeu? Então, tipo assim, as arquitetas hoje também são as estagiárias, elas que desenham, elas que fazem o trabalho operacional, elas que fazem o trabalho duro. Então, tipo assim, elas vão dar até opções. Às vezes as arquitetas hoje não estão nem mais projetando. E esse é o quem tá abaixo que faz os... Por isso que eu falo que as usinas tá batendo nas pessoas erradas. Quer mudar o mercado, quer colocar mais vidro, vai para as escolas, faz o que o pessoal lá do cimento fez lá no passado, que o Brasil é o país que mais consome concreto no mundo. Entendeu? Agora, eu já tô vendo gente de steel frame, casa modular, entrando nas faculdades. Entendeu? O vidro vai ficar pra trás de novo. O vídeo vai ficar pra trás de novo. Depois eu falo assim, Daniel, você já sabia. Ó, daqui a 5 anos, em 2029, vocês vão ver assim, o boom que vai ter nesses negócios de construção modular, que já tá tendo um avanço muito grande. O Brasil tá totalmente despreparado para isso ainda, porque não tem mão de obra. Mas você concorda qual que é a vantagem desses sistemas construtivos em face aos sistemas atuais? Ele tira aquela questão... reduz a questão do operário de campo. O cara que está no sol trabalhando. Fabrica praticamente pré-moldado. Aí quando você pega e monta uma casa em 2 semanas... É isso que vai acontecer. Aí não tem processo trabalhista, você ganha tempo. Sim, e acaba que isso vai ganhando força, né? Vai ganhando força. Não, daqui a 5 anos, Léo. É porque assim, sabe por que ainda hoje não está tão estourado? Porque ainda tem questões tributárias. E preconceito também, eu acho. Tem um pouco de preconceito também. Eu já fiz algumas casas modulares, eu tenho um pouco de preconceito porque a gente não tem mão de obra qualificada. Hoje, o engenheiro que acha que é o pica das galáxias, ele não sabe fazer um contramarco junto com esse pré-moldado ainda. Ele ainda não tem essa expertise, entendeu? E aí, já aconteceu tudo. Eu já fiz 3 casas modular. Uma que foi feita dentro da CMC lá em Mirassol, nos ferros lá e tal, e modulada, e construída aqui na Rua Texas, no Brooklyn. Outra que foi construída em Tupéva, que construíram e colocaram os steel frame no esqueleto de... Todas eram BO. Todas. E todas estão trincadas, assim. Você vê as emendas, sabe? Então, tipo assim, o Brasil ainda não sabe fazer essa porra. Mas daqui a 5 anos... Eu vi uma reportagem, um podcast do Roberto Justus. Ele fala assim que ele... tá montando a empresa, tal. Steel Deck, tal. Eu acho que é esse o nome. Só que, o que o cara... Olha, mano, Roberto Justus é foda. Ele fala assim, mas eu estou montando a escola... também, a faculdade Steel Deck, entendeu? Então ele já tá ensinando a galera. Então vai sair uma safra de profissionais também pra ele, pra trabalhar com o que ele quer. Sim. Ele vai resolver uma dor. Ele vai resolver uma dor. A dor hoje é mão de obra. É mão de obra. E ele falou assim, não tem mão de obra. Então eu vou criar a mão de obra, entendeu? Se ele resolver essa dor, o resto é fácil. O resto é fácil. Começa por quem, não por o quê, né? Exato. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Nesse nosso caso, é isso aí. Caramba. Tá, e você vê pro cenário do vidro, alguma solução? É curso, é Abvidro, é Abravidro, são as usinas. Quem pode ajudar nisso? O mercado? Como a gente consegue trazer mão de obra? Como a gente consegue melhorar nossa mão de obra? Nossos profissionais que são instaladores hoje também. Porque, beleza, eu tenho uma empresa. Eu tenho mais de 11 equipes na rua. Só que, mano, profissional qualificado bom mesmo tá difícil. O que acontece? A primeira situação é que hoje todo profissional, embora tenhamos a norma do vidraceiro lá, que você conhece... Que não serve pra nada, a gente só gasta nosso tempo. Pois é. 3 anos. Mas quem é profissional? Quem certifica um profissional hoje? Não tem. Não tem certificação. Não tem certificação. E eu acho que um primeiro passo passa por aí. Eu acho que deveria levar a sério aquilo, levar aquilo a ter um órgão certificador de pessoas, não é isso, OCP? Acho que era isso que foi faltando. O próximo passo após da norma. E é o seguinte, o cara, para ser instalador, ele vai ter que fazer um curso, depois de fazer um exame de proficiência, ele vai para o Senai. No Senai, acho que é o órgão mais capacitado para fazer isso. Ele vai ter lá um desafio de montar uma porta, de montar uma janela, de entender o que é esquadro, o que é prumo. É o que é o básico, né? Vamos dizer assim. E ele só vai poder ter uma carteira e dizer que é um vidraceiro, vamos dizer assim, se ele tiver passado por esses passos todos ou tiver o conhecimento prático
que possa ser provado. Ele vai lá, faz uma prova, ele não precisa estudar nada. Sim. Se ele passou na prova, acabou. Ou ele vira um residente igual médico, né? Trabalha algum tempo assim, como residente com a supervisão de um maioral ali. Ou ele faz a prova e passa direto. Sim, eu acho que essa é uma solução se for começar do problema de baixo, né? Que vamos dizer assim, nosso problema é onde estão falando do vidraceiro, mão de obra, né? E aí nós temos que pensar no vidraceiro gerencial, que nós comentamos antes. Isso, porque tem um monte. Aí o problema gerencial é tão sério quanto o problema do vidraceiro instalador. Porque ele respinga no de baixo. Sim, geralmente, o perfil do cliente menor. A esposa é o financeiro, o cara faz a instalação. Se tiver um filho, assim, ele bota o filho para dar uma ajudada, chama um freelancer ali para poder fazer um serviço aqui hoje ou amanhã. O primo é o ajudante de vez em quando. E aí ele monta aquele conjunto de pessoas ali que ele diretamente chama de empresa, mas não tem os passos básicos para poder ser uma empresa. Não tem. É uma eu-presa, né? É ele, mais os agregados, vamos dizer assim. Tem o MEI. Não emite nota fiscal de tudo, tem o MEI. E aí você começa na seguinte situação também, que não existe uma política de preço diferenciada. Essa diferença de política, essa política de preço aí é geral, né? Mas se você pegar hoje um cliente que compra pouco, a diferença que ele tem para um cliente que compra muito não é tão relevante como antes. Não é. Não, o pessoal fala assim, você é ouvido na obra, você consegue desconto porra nenhuma. Você pode até conseguir, mas não é nada que inviabiliza. Eu tenho um relacionamento, eu consigo bypass, assim, ajuda um prazo menor, mas o preço é mesmo, pai. Todo dia nós atendemos clientes que dizem que o preço está caro. Primeira objeção do cliente é preço. Primeira coisa, descubra se essa objeção é verdadeira. Muitas vezes ela não é verdadeira. Ele está dizendo que é o preço que é a forma mais fácil dele se livrar de você. Se você desistir, né? Tá caro comparado com o quê, Léo? Aí você começa a conversar com ele, né? Aprender a quebrar as objeções, vai. Sim, você tem que reduzir. Tá comparado... Você tem que desfazer as objeções dele. É a objeção de preço. Desconstruir. A primeira objeção que ele aparece é o preço. Tá caro. E aí, vou trazer um exemplo. Semana passada, eu estava descendo, passo para o balcão, correndo para ir embora. Na hora do almoço, o cliente me chama como se ele me conhecesse, né? Assim, na verdade, eu não conheço todos os clientes. Na verdade, eu não conhecia ele, né? Não, eu quero falar contigo aqui, preciso de um desconto. Mas você precisa de desconto por quê? Não, porque está caro. Mas está caro por quê? Não, porque eu sei que vocês compram todos no mesmo lugar. São só... Há o conceito dele. Meu Deus há o conceito, só tem 2 fábricas de vidro no Brasil. Ele me disse isso. Né? Só tem 2? Só tem 2. Ele falou que só tinha 2. Vive que se mais alguma. Só pode. Eu não sei. Na cabeça dele só tinha 2. Os preços são iguais. E se fulano faz por esse preço, tem que fazer por esse. Falei... rapaz, tá sabendo, né? Gostei. Eu posso atualizar o senhor um pouquinho, mas fala um pouquinho do senhor. Como é que é a empresa do senhor? Não, trabalho eu e meu filho. Meu filho tem 23 anos. Né? Meu filho formou na faculdade. Eu não tenho faculdade, não. Estou com 50 e poucos. Eu estou com 50 também e tal. E assim, a gente atua aí, a gente consegue pegar umas obras e tal. Eu falei assim, mas quando você pega uma obra, o seu orçamento normalmente é o orçamento mais barato que o seu cliente contrata? Não, eu não cubro preço, não. O meu preço é esse aqui. Você pode ver o meu carro lá fora, um carro novo. Meu filho acha que tem que ter um carro melhor para fazer medição. Meu carro é novo e tal. Então, o seu preço, então, não é o mais barato. Não é o barato, porque, assim, a gente dá um atendimento diferenciado e tal. Eu falei, bom, vamos fazer um paralelo, então? Nossa, aí você quebrou ele, velho. Não, assim, mas é o básico, você concorda? É o básico. É o básico. Vamos fazer um paralelo? Você está numa indústria, né? E aqui nós temos indústria de vários portos, vários tamanhos. Aqui a gente tem uma área aqui de 8.400 metros, né? E isso aqui, você tomar conta de uma casa com 10 lâmpadas é uma coisa. Tomar conta de uma casa com 100 lâmpadas é outra. O custo de manutenção do parque industrial é diferente, você concorda? Concordo. Você preferir um carro mais novo, o seu carro também não custou mais caro? Tudo isso entrou no seu custo, né? Da mesma forma que o parque industrial é assim, aí você tem outros... Por exemplo, eu tenho... O colaborador que está na sua frente. Ele está te atendendo direitinho? Me atende muito bem. Ele é treinado. Para treinar custa. Nossa, você deu no meio. Não, para treinar custa. Você tem algum problema? E eu costumo dizer o seguinte, a gente pode perder o cliente por preço. Não tem problema. Agora, por atendimento, a gente não aceita perder o cliente. Se tiver qualquer problema, a gente vai resolver. Tem que resolver, não tem problema. Caraca. Então, o seu atendimento aqui, para você ser bem atendido, custa um pouco mais caro. Qual que é a diferença que você está achando aí? Faz diferença, fez conta. No fim das contas, ele não sabia nem o que ele estava falando, porque ele não sabia nem fazer a conta de quanto que ele estava pagando. Nossa. Mas a diferença que pudesse existir não se justificaria.
Os argumentos que... Não, e se eu quisesse continuar nos argumentos ali, eu teria muito mais argumentos com ele ainda para ele fazer chegar na conclusão que nós estamos comparando duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Né? Hoje, e você tem ideia, já falando sobre a questão da qualidade, 70% dos pedidos que a gente recebe, entre 70% e 80%, eles precisam de ser revistos. Eles chegam com dúvidas. Caraca. Cada 10 pedidos, entre 7 e 8, eles voltam para ter que ligar por cliente e tirar dúvida. Nossa, é muito. É muito. E isso custa. E aí o que eu falo para ele? Quanto de prejuízo, não para ele em geral, quanto de prejuízo já teve por alguma peça que foi produzida errada aqui? Esse prejuízo é reduzido. Por quê? Tem é como se tivesse uma repescagem. Passa por uma pessoa, ela checa ali, aí checa para outro, tem um conferente ainda lá na ponta. Até o e-commerce tem conferente. Porque tem certas coisas que a gente vê que não é possível ser feito daquele jeito. Foi um equívoco. Então, atender bem custa. É mais caro. E o cliente não se importa, se for um preço justo, um valor justo, ele não se importa em pagar mais por isso. Não se importa. Tanto é que muitos clientes nossos não gostam de lançar no e-commerce, não usam e-commerce. Ah, tem uma dificuldade, outra não. Não é verdade, dificuldade. Se eu dobrar o desconto, não, se eu triplicar. Não, porque ele sabe por quê? Ele sabe que se ele mandar, eu vou corrigir. E se ele mandar pelo e-commerce, pode passar direto. Pode passar direto. E aí a responsabilidade é dele. Ele acha que assumir essa responsabilidade, 1%, 2% para ele, ele prefere pagar para não ter dor de cabeça. É isso mesmo. É isso aí. Ele tira a responsabilidade dele, entre aspas. Tira. É verdade. Eu tenho clientes que eu já provei que se ele lançasse todos os pedidos no e-commerce, dava para pagar um funcionário. Foi a economia que ele teria no fim do mês. E ainda assim, ele prefere mandar direto, passar para a gente, não mandar pelo e-commerce. Modo padrão, né? No modo padrão. É. Sem querer a tecnologia. Então, voltando para como melhorar o mercado, eu acho que todos nós temos uma responsabilidade com isso. Não existe ninguém que não tem responsabilidade. Não adianta dizer que a responsabilidade é só do vidraceiro, nós temos que dar oportunidade para o vidraceiro aprender. A gente está fazendo isso? Estou com um programa de 5 vidraceiros por mês lá, estou com esse programa. Ah, vai demorar? Pode demorar. Estou com um programa de convidar o cliente para poder conhecer lá, ver como é que funciona, treinamento, tudo isso faz parte do negócio. Vai demorar? Vai, mas se não fizer nada, não vai chegar em lugar nenhum. É aquele trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que a gente vai falando aos poucos, eu falo assim, ó, a ignorância é uma merda. Eu já fiz cobertura com vidro, eu fazia cobertura com vidro de 6 mm temperado, porque eu achava mais levinho, entendeu? Entendi. Guarda-corpo com vidro temperado. Só que quando eu tive o conhecimento, eu não consegui mais fazer errado. Que é questão de valor, né? Tipo assim, exatamente. Aí, tipo, você não consegue mais fazer errado. Fala assim, tomara que a pessoa esqueça que eu fiz esse serviço lá na casa dela, e se acontecer alguma coisa... Não fui eu, entendeu? Mas assim, depois a gente aprende. Mas é um trabalho de formiguinha que uma pessoa me ensinou. E aí, depois disso, ela poderia não ter me ensinado, entendeu? E eu falo assim, eu replico o conhecimento, igual você fala, replicar o conhecimento. E era a ideia que você tinha com a Invetro também, né? Sim. De replicar o conhecimento para ir melhorando o mercado, entendeu? Tipo assim, tem uma água suja, mas vai jogando água limpa, vai jogando água limpa, vai jogando água limpa, você vai conseguindo cristalizar essa água, né? Acho que esse é um trabalho árduo, que sempre vai ser cansativo e sempre tem que ser contínuo. Eu acho que a gente nunca pode parar. Eu vejo muito cara da sua idade assim, mais velho, ancião, experiente, entendeu? A cabeça branca igual o Cirilo, que fala assim, não, eu já participei muito de norma, esse negócio de norma não dá certo não, vocês não sabem nada da vida e tal. O que você tem me falar de normatização? Eu acho o seguinte, é o básico, mas que a gente não consegue fazer bem feito. E isso por que a gente não faz, na minha opinião? Porque as normas não são compulsórias. As normas, assim, a única norma que existe, a única certificação que existe é de vidro temperado, certo? Que é uma certificação que ela é facultativa. Eu escolhi me certificar, sou certificado, nós somos certificados. Não são todas as indústrias Espírito Santo que são 3 ou 4 indústrias que são certificadas. Nós escolhemos nos certificar. Para isso, custa dinheiro, de novo. Não tem almoço grátis. Então, custa dinheiro. Tudo isso vai para onde? Para o valor que eu tenho que entregar para o meu cliente. Então, meu vidro é certificado. Aí, quando eu levo o vidraceiro para lá e mostro para ele que eu tenho que fazer teste, ensaio de fragmentação... Cada fornada... Toda vez que você mudar a espessura, tem que fazer. Mostra a quantidade de peça que é quebrada. Nossa, quebra isso tudo. Quebra. Quando eu falo para ele o seguinte, que se você comprou uma peça comigo no dia 15 de maio desse ano, e eu tenho o número do seu pedido, eu consigo te dizer o dia que ela foi cortada, o dia que ela foi temperada,
Quem era o funcionário que estava na linha, eu consigo dizer de que chapa eu tirei, de que fornecedor, se era da Vivix ou de outro, né? Eu consigo te dizer o número da nota desse fornecedor. Cara. E eu consigo fazer isso em 5 minutos. Rastreabilidade. Rastreabilidade. E certificação te dá rastreabilidade. Caraca. E isso custa dinheiro, custa trabalho. Hoje eu tenho, toda vez um teste de fragmentação, vai no sistema, bota a máscara, conta, lança no sistema quantos fragmentos. Então eu consigo saber... Você lança no sistema? Tem um sistema, eu consigo controlar pelo sistema. Ah, que legal. Pode ser feito manual também. Porque tem muita gente que tem manual. Tem manual, eu já fiz manual, mas agora conseguimos lá com muita luta, né? Caramba, aí que você legal. lança lá no sistema e aí Porque você na hora tem que minha isso mais peça fácil. estourar na obra, eu te mandar os carros grandes, você vai falar assim, opa, quero teste, Léo. Não, você vai ter exatamente de qual fornada que ela foi feita, você vai ter o teste. Aproveitando aqui, eu posso seguir o parâmetro de teste da norma de vidro temperado se ele estiver laminado? O que acontece? O temperado laminar ele tem um comportamento de quebra diferente. É diferente, eu não posso, né? Né? Não. A resposta é não. diferente. Beleza, Tem comportamento de quebra É porque outro dia eu recebi uma demanda de um seguidor meu e falou assim: olha como é que estourou temperado laminado, né? Não, se você for na Só feira. que ficou uns cacão Você gigantes. viu na feira? Ah, é verdade, Tinha uma escada montada. Tinha uma escada, é. Claro que podia ser termo endurecido também, né? Eu não sei qual foi o processo. Não, mas ali é o que acontece mesmo quando Tem uma tá. diferença de fragmentação. Tem uma diferença de fragmentação. E aí, a certificação, voltando assim na questão das normas, né? Eu acho o seguinte, é aquilo que você falou, norma e decisão. É igual, perdão, decisão. Tem que tomar uma decisão. É isso. A decisão é o seguinte, de hoje em diante eu não vou fazer nada mais fora da norma. Aí o vidraceiro, ele tem que levar em consideração, ou a vidraçaria, ou a empresa, que ele vai perder cliente, só que ele vai ganhar outros. Se ele tiver argumentação e se ele tiver conhecimento técnico para vender, ele pode usar o site barato, como é que é o site? Baratocomqualidade.com.br. É nosso. Ferramenta de trabalho. É isso aí. Quantos vidraceiros sabem que existe site? Tá na internet. Procura outras coisas, os caras sabem tudo da internet. Mas assim, do segmento. Ele tem lá o site que ele pode se apoiar, ele tem as próprias normas, tem os ensaios. A gente fornece ensaios dos nossos vidros. Quer a certificação do seu vidro laminado? Laminado não tem certificação, mas eu tenho teste. Meu vidro foi testado de acordo com 14697. Está aqui o meu teste. Caraca. E aí esse teste ele é válido, tanto faz, se o vidro for laminado com resina, com EVA ou com PVB, o teste da norma é o mesmo. É o mesmo. Passou no teste, acabou, está resolvido o problema. Você falou de compulsório. Tem gente que não sabe o que significa a norma compulsória. O que significa Obrigatório. Isso é obrigatório seguir. Então a norma eu não tenho obrigação de seguir. Que agora eu te coloquei na parede. Não é bem assim. O que acontece? Existem as normas que são compulsórias, você tem a obrigação de seguir. Sim. E as normas que são, vamos dizer assim, que elas são facultativas. A norma do temperado é assim, tem uma portaria, você segue, mas você não é obrigado a seguir a norma. Mas a norma tem valor jurídico, sim. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tem várias situações ali onde a norma, numa situação, numa ocorrência de você ter um problema... Ela tem força de lei no final. Isso aí. Ela não tem força de lei, mas ela é utilizada para aplicar a lei. Isso, boa. Porque na hora do tiozinho lá da capa preta, Isso ele aí. vai falar assim, o que diz a norma 7199? Vidro temperado em guarda-corpo? Não pode. Em cobertura? Não pode. Não pode. É a 14718 que fala de Aí você guarda-corpo. está colocando no mercado um produto Fora de norma, fora das leis, então. um produto inseguro, que não é seguro para o consumidor. E aí você vai tomar chumbo. Mesma coisa, assim, com as outras características que não estão na norma. Por exemplo, você colocar um vidro temperado no mercado sem logomarca. Você não pode fazer isso. Isso está na norma. Isso, não, é assim, eu já falei assim pra você, Léo, coloca a logomarca na borda pra mim. Bem, não tem problema. Isso em Brasília. Eu tava em Brasília, eu comprava vidro laminado temperado com você. Coloca na borda pra mim, porque senão fica feio, o arquiteto não gosta e tal. E você fazia o guarda-corpo com vidro laminado temperado na borda. Problema. O que as pessoas não têm um entendimento, e isso vale para o consumidor final, ele acha que aquilo ali é uma propaganda. Então ele não foi informado. Não que sabe nem por quê. Por que aquilo está ali? Faltou informar para ele, né? Isso aqui está aqui porque é obrigatório por norma, é a marca indelével, é a segurança que esse vidro sofreu um tratamento térmico, é um vidro temperado. Então por isso que está ali. Não é porque eu quero fazer propaganda da minha empresa, da A, B, C e D, entendeu? Pior que é verdade, caramba. Ó, eu tenho aqui, ó, termário. Isso aí. Tá vendo? Tem um guarda-corpo que você fez para mim, ó, com vidro Laminado com laminado temperado e a logomarca termário. E aí, voltando para a questão de norma, então é uma questão de decisão.
Não vou vender mais. Aí, algumas pessoas, até no grupo de discussão, querem jogar essa responsabilidade para o temperador. Ok, a gente pode fazer alguma coisa? Podemos tentar. Agora, eu não tenho como saber se você mandar um vidro de 1000 por 1000, você vai fazer uma cobertura ou se você fazer uma mesa, um tampo de mesa. Não tem como fazer isso. São milhares e milhares de peças. Não dá para você controlar. Aí, a forma de controlar? A gente bota no formulário, aplicação. Se o cara não manda nem o pedido no formulário, ele manda, quem dirá preencher a aplicação. É difícil. E não é por falta de pedir. E aí, se todo mundo falasse assim, olha só, não, eu fico imaginando as empresas, indústrias que são certificadas com a norma 9001, 9000, porque tem que ter processo. Então, tem que ter uma pessoa para redesenhar isso tudo, né? É verdade. É tipo isso. Tem que ter uma pessoa para redesenhar esse processo, esse projeto. Isso tem que existir. Senão, uma coisa não está batendo na outra. Isso é um BO. Porque até a certificação mesmo, ela tem uma parte da ISO, né? Essa do forno, do metro? Do 14698. Parte das exigências, né? Vem uma parte da ISO ali para poder fazer isso. Então, assim, é difícil, não é? É difícil. E dura 2 anos. A ISO padrão dura 2 anos, né? A responsabilidade é uma coisa fantástica. Depois, é aquilo que eu falo, decisão. Decidi me certificar. Depois que você tem, rapaz, você não consegue ficar sem. Quando você consegue fazer isso, como é que eu trabalhava daquele jeito? Você começa a pensar, como é que eu consigo saber um pedido que foi feito, que chapa, que nota? Isso é muito louco. É muito louco. É tudo código de barras? As etiquetas, sim. Na toda a produção com código de barra, né? A identidade do vidro, né? Então tudo é controlado. Mas até a chapa que chega quando chega a chapa, a gente gera uma etiqueta para aquela chapa. Então você... isso porque não vem da usina com coisa. Tem que a etiqueta dela, não, mas eu tenho que mencionar o número de lote da entendi. Eu tenho que fazer isso. Isso aí não tem jeito, é manual. Quando chega na nota fiscal de entrada... Aí te faz a ligação. Você logo lote nota fiscal de entrada no sistema. Legal. E aí você consegue rastrear. Caramba, tudo. Que top. E depois que tudo é custo, né? Porque tudo é papelzinho, fita adesiva. Mas depois que você entra no ciclo, vamos dizer assim, e você faz no automático, é muito bom. É bom. Você está há quantos anos que você conseguiu isso? A primeira certificação tem 3 anos. Caracas. 3 anos agora. Mas assim, não foi muito difícil para nós, porque o procedimento já estava muito bom. Modéstia à parte, a gente já tinha o procedimento, né? Só, lógico, tem aquela parte, né, burocrática, tem o cavaletezinho, o procedimento, o vidrinho, cada máquina, né? Algumas coisas que a gente não tinha. Mas de uma forma ou de outra, a gente já tinha o controle, a gente só formatou isso. Agora eu queria te falar, você é um cara que eu conheço pela qualidade de processo, de qualidade de vida, assim, de entrega, o vidro laminado temperado, que você não manda, quando eu peço um laminado temperado, você não me manda pra mim um texto gigantesco dizendo que a norma permite que ele fique... Descasamento de borda. Descasamento de borda. Furo, de 4 milímetros a 5 milímetros, entendeu? Como algumas usinas aqui, algumas beneficiadoras aqui em São Paulo faz. Isso eu tô falando por e-mails recebidos, entendeu? De pessoas grandes do mercado. Então, você tem uma empresa muito boa, uma empresa de qualidade. E eu tenho um grande problema, uma grande dúvida. Se eu tiver um forno de EVA e se eu tiver uma autoclave, eu sou um temperador, tá bom? Sim. Só que eu comprei os dois e um cliente me pediu um vidro laminado temperado. Você faria com EVA no forno de EVA ou se faria com PVB no forno da autoclave? Vamos lá. Eu tenho um guarda-corpo externo. Qual a aplicação? Eu costumo dizer pro pessoal do meu comercial o seguinte, nunca diga não sem fazer uma pergunta ou apresentar uma alternativa. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Não tem. Não, sua resposta não vai... o cliente liga, eu quero um vidro com de abóbora. Você não vai dizer que não tem. Nunca diga não sem fazer uma pergunta ou apresentar uma alternativa. É isso aí. Qual a aplicação do vidro? Por que você quer essa cor? Tem um azul, suponhamos, né? Então, uma alternativa. Então, não pode dizer não. Gostei do treinamento. Então, aqui acontece. Vai depender da aplicação. Se eu tiver os dois, qual o volume de produção que eu preciso? A autoclave te dá volume. O EVA vai te dar uma produção menor. Agora, todos os tipos de laminação, e aí eu vou incluir resina, porque eu não gosto de preconceito, assim, independente de qual seja, a gente precisa deixar claro isso, o mercado tem muita dificuldade de entender isso. Tanto o vidro laminado com EVA, ou vidro laminado com PVB ou com resina, todos eles são submetidos aos mesmos testes da norma 14697. Não tem diferença. O teste de laminação que eu vou fazer, de delaminação, por exemplo, que eu vou fazer para o vidro produzido com EVA, ou com resina, ou com PVB, é o mesmo. O teste de impacto para saber a classe do laminado vai ser o mesmo teste. Se o produto passou no teste,
Não há o que se falar. Ah, mas o resina fica com a borda. Claro, isso é característico do processo. Quando você entrou no jogo, você já sabia, né? Que vai ter que ficar aquela bordinha da fita, da né? fita que dupla face. Não tem jeito, isso é característico do produto. Isso não é defeito do produto. Agora, se falando em ambiente externo, assim, não, sem querer puxar a sardinha para minha brasa, vamos dizer assim, já é conhecido, sabido pelo mercado, que o EVA ele é muito menos higroscópico, ele absorve muito menos água do que o PVB. Até 8 vezes menos higroscópico. Então, assim, para ambientes externos, eu não teria dúvida na indicação entre esses 3 interlayers, eu faria com o EVA. Ó, eu sou novo, né? Não tenho a experiência que o senhor tem. Então, de sacanagem agora, senhor. Então, eu vou falar o que me falaram, tá bom? Alguns passarinhos já me falaram, alguns e-mails que eu já recebi, algumas tretas que eu já tive com alguns temperadores. Primeiro, vidro laminado temperado com PVB. Por o vidro ser temperado, ele tem ondulações. Sim. Mas no EVA tem o mesmo caso. Sim. Mas diz que o PVB não tem talvez a elasticidade que o EVA tem. O que vai acontecer? Porque já na laminação, não pegou umidade do ar, ainda tá lá na fábrica. Aconteceu aquela merda lá de bolha na fábrica. Saiu de lá do caminhão na fábrica. Aí a gente precisa entender um pouco do processo. Porque tem a questão de qualidade. É que sim, aí vamos lá. Primeiro a questão do processo, né? Tudo começa no começo, né? Eu começo pelo porquê. Se a chapa que você vai trabalhar, ela tá ondulada, aí você tem que entender o seguinte. E para começar, fazendo uma parte aqui, né, já tá vindo do lado de fábrica, né? Tá vindo do lado de fábrica hoje em dia, né? Daí quase você pensando que a chapa chegou temperada, né? Mas eu já cheguei no fornecedor, coloquei uma régua assim, ó, e achei 4 milímetros de fora no float, normal. Normal, né? Então, assim, mas tirando isso aí... No monolítico, faça de conta 8. que você pegou um float normal e você vai submeter esse float a um tratamento térmico, no caso a têmpera, no vidro temperado. Não tô falando de término endurecido, tô falando de temperado. Então, é inerente ao processo uma ondulação inerente. Isso aí não é uma coisa do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, isso é mundial. Isso é inerente ao processo, você vai ter ondulação. O que você tem é uma condição de melhorar isso de forma que essa ondulação seja menor. Mas uma ondulação ou outra você vai ter. Quanto mais ondulado for o vidro, mais material você vai precisar para laminar. Então, se você coloca hoje um PVB ou um EVA para fazer um vidro com a planicidade boa, você vai ter que colocar mais que um. E se você não fizer essa análise, você vai descobrir só depois com a bolha. E mais, com a bolha depois não tem como tirar. Não tem conserto. Deu bolha, perdeu a peça. E muita gente fala, não, mas um visor de piscina é muito caro, mas um vidro multilaminado é caro. Mas imagina o seguinte, se em algum momento desse processo der uma bolha nesse processo, você vai perder o quê? Todos os vidros. E todo o EVA e todo o PVB que você utilizou. Então o risco, ele entra na conta do preço. Tem que entrar na conta do preço. Então não tem jeito. Então a planicidade do float, ela é de fundamental, do vidro, né? Ou do float float temperado, ela é de fundamental importância. Casamento. O vidro, quando já estou entrando aqui já quase na consultoria em vidro de laminado temperado. Eu quero aprender, eu estou só ouvindo. Assim, nós na indústria, a gente já sabe lá na entrada do forno qual vai ser o vidro que vai ser laminado temperado e qual que vai ser o temperado comum. Existe posição para você passar o vidro. Porque se você colocar o vidro na posição invertida, ele pode até não ter problema hoje. Mas ele vai fazer uma pressão com o tempo e ele corre o risco de laminar. Então a chapa tem lado? Lá na entrada... Posso dizer que a chapa tem lado? Não, a chapa não, mas o vidro temperado vai ter lado. Eu vou ter que casar essas peças lá na minha entrada. Tá, calma aí. Se você colocar um do lado do outro. Se você colocar o contrário, ele vai exercer pressão depois, lá na frente. Na hora que passou no forno, eu tenho que fazer assim? Não, se você fizer assim e ele tiver depende para que lado que ele vai... Ou eu tenho que fazer assim? Depende para qual lado que ele vai ter a deformação. Você vai ter que analisar a peça, né? Se você coloca nessa posição, você vai ter que casar elas de forma que elas não fiquem fazendo o efeito para se separar. Entendi. E sim para se juntar. Caralho, velho. Então, assim, não é tão simples assim. Aí por isso que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade no processo. Tem temperador que nem sabe disso, acabou de aprender. Não, outro dia eu estava conversando sobre lado de vidro, né? E muitos temperadores não sabem que o vidro tem lado. Não tem lado. Tem lado. Tem lado. Tem lado estanho. Lado estanho. O lado estanho e o lado do ar, né? Eu sou quase um temperador. Pois é. Não, você está sabendo mais que tem muito temperador. Isso é novidade, né? E qual que é o lado principal? Qual que é o lado que a gente deve dar preferência em processar? Quando você pega o multilaminado, você não tem como escolher lado. Você concorda? Não tem jeito. Mas, em geral, você tem um lado para escolher. E, assim, o lado mais duro para cortar. Qual é o lado melhor para cortar o vidro? Embora exista, na prática, isso exista alguma diferença, né? Se na indústria ele corta em qual lado? Ele corta na parte contrária do estanho. Lado ar. Então, qual o lado melhor para cortar?
Na parte contrária do estanho. Sim, lógico. E eu consigo identificar? Você consegue identificar ou com a lâmpada ou pelo corte. O corte da borda da chapa, né? A borda da chapa. Se depois você cortou outra vez... Aí já era. Mas já era. Mas quando você recebe o colar... Etiqueta. Você vai colocar... Você recebe o colar na indústria, né? E você vai colocar ele no carregador ou na queda livre, um tombador, como você quiser chamar. Você já deve colocar ele na posição correta. Você pega o colar inteiro e põe lá. E na hora que virar já vai estar... Agora, você mandou pro corte manual, é muito difícil você controlar. Vou falar pra você. Caraca. Difícil você controlar. Então, essas pequenas coisas fazem diferença. Destaque de vidro. Vidro de fábricas diferentes. Tem vidro que destaca melhor do que o outro. A forma, não é que seja melhor, a forma de destaque é diferente. Até o barulho do destaque é diferente. Então, seco é pá! Assim, a gente, Já. no dia a dia, a gente já consegue... No monolítico observar. de 10 se percebe bastante essas coisas assim. Assim, e é tudo... Para quem está dentro do processo, muitas vezes a pessoa está dentro e não percebe, né? Mas assim, a gente fez alguns treinamentos também com cobra-vidro, o pessoal teve lá, treinamento de corte, lapidação, furação. Fiz isso. Eu participei de todos os treinamentos, embora não esteja lá. O Cláudio? O Cláudio teve lá. Caramba, Participei. Vinícius, deu certo, Vinícius! Não, mas foi antes do Vinícius foi até. antes. Foi antes até. E assim, não só desses, eu participei de treinamento de, pele de vidro, já fiz treinamento. Não, né? você sempre tá atrás de curso, né? Sim, mas por que eu faço treinamento e por que eu gostaria que os meus vendedores, os meus colaboradores fizessem treinamento? Quem entende melhor, atende melhor. Por isso aí é Aí, foda. o cara chega para montar uma fachada, ele não sabe o que é ancoragem, distância de ancoragem, luva, não sabe nada. E aí o cara não sabe. O viraceiro não sabe. Se você não souber, Fudeu. são dois. Você não vende. E se você não souber fazer, você tem que saber quem sabe. Exato. Pelo menos isso. Ou conhecer alguém que sabe. Conhecer alguém que sabe, ter o telefone do cara que sabe. né? Exato. Então a gente acaba aprendendo várias coisas, e eu acho importante isso, para você poder vender. Isso é ter argumento de venda. Se não tiver argumento de venda, não vai. E aí, falando sobre o EVA ainda, voltando aqui... Calma aí, falando sobre EVA, você já trouxe mais de 800 mil metros quadrados de EVA para o Brasil. Exatamente. Porque EVA não fabrica no Brasil. Não. Hoje, assim, eu penso que nós somos uma empresa maior importador hoje, talvez. De EVA. Não estou certo disso, mas de EVA. E assim, 800 mil metros já importados, distribuídos, entregues, sem problema. Assim, os problemas que a gente tem, normalmente eu dou start no cliente, quando tem alguma dificuldade eu vou ao cliente. Já tive algumas situações que não é problema de produto, é problema de processo. As pessoas, primeira coisa, às vezes a pessoa compra um forno de EVA, eu compro EVA, e ele quer produzir igual o PVB. Esse é o erro primário. Ele acha que ele vai conseguir a mesma produtividade com o autoclave. Ele não vai. Ele tem que entender que ele vai chegar no mesmo lugar. Você pode ter aí, vamos dizer assim, você tem um Fiat Uno, né? E aí você tem lá vamos dizer, um Versa, né? Sim. Aí você vai chegar no mesmo lugar? Vai. Só que você vai ter um pouco menos de produtividade, um pouco não. Um volume de produtividade relativamente menor se você utilizar o EVA. Não tem jeito. Cara, tem uma empresa que você foi lá no Goiás, eles têm em Goiânia e eles têm na divisa ali com Tocantins. Que eles faziam umas prateleirinhas também. Sim, fui lá. Eu esqueci o nome dessa empresa. Mas eu comprei isso em 2015, 2016, uns vidros com EVA. Eles fazem EVA? Não sei se essa empresa faz. Porque... É a mesma do grupo que faz máquina também. Isso. Eu comprei com EVA, assim, porque na época era uma treta. EVA no sol amarela. Esse nunca amarelou. Esse cliente eu visitei ele até hoje. Assim. Que história é essa? Na verdade... Só pra desmistificar isso aí. Assim, os próprios números desmistificam, né? Eu estou falando de 800 mil metros de EVA, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mas assim, existem EVAs que são de uso interno e EVAs de uso externo. E aí o que acontece? De uso interno é um produto mais barato, né? E nosso principal fornecedor de EVA é a China, não há mistério nenhum com isso. E com a experiência que a gente tem, de trabalhar com eles, a gente percebe o seguinte. Na China, você quer comprar essa caneca aqui, eu quero comprar uma caneca. Aí ele vai te dar uma cotação de $10. Ah, tá muito caro. Não, quanto você quer pagar? Ah, eu quero pagar 5, não tem problema. Ele vai pegar aquela outra ali e vai te vender. É uma caneca? É uma caneca. Só tem um problema. Ela não foi feita como essa daqui. A matéria-prima não é a mesma. Então, assim, o resultado vai ser diferente. Eles não perdem negócio. Eles vão te vender do mesmo jeito. Você vai comprar, você vai levar aquilo que você está pagando para levar. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para vidro. Nunca comprei o vidro mais barato na China. Nunca. Mas também nunca tive problema. Problema zero. Porque eu sei que... Eu já sei. Como é que eu posso chegar para o meu cliente e falar que
Vou fazer aquela analogia que eu fiz com o meu próprio cliente. Né? Eu quero comprar o barato e quero comprar o bom. Não dá. Barato com qualidade não existe. É utopia, caramba. Então, assim, existem EVAs de qualidade ruim, assim como também existem PVBs de qualidade. Você só traz EVA externo? Oi? Sim. Já é um padrão Eu seu. só trago externo. Só trago externo com produção UV. Sabe por quê? Porque o cliente ele não vai entender, ele vai querer comprar um barato, vai querer colocar o interno lá de fora e vai dar problema. E ele não vai entender isso. O seu laminador, no caso que você vende para os laminadores, né? Sim, esse cliente meu ele não vai entender isso, ele vai querer uma barata. Então, para não ter duas opções, eu já tomei a seguinte decisão. Eu só trago EVA com proteção UV para uso externo. Porque o externo ele pode usar interno. Exato. O inverso não é verdadeiro. Não consegue. Então, assim, já está. E mesmo porque o EVA que a gente traz já foi testado, né? Tem o Pandeep Falcon Ball, tem o teste, todos os testes, né, da 14697, inclusive a questão de amarelamento, né? A questão de delaminação. Todo esse tipo de teste é feito, né? Para te garantir um produto de qualidade. Que está há tanto tempo no mercado, né? Tá, mas eu sou um laminador, eu tenho autoclave e eu queria ter um forno de EVA. Você tem um forno de EVA para vender ou só tem EVA? Não, tem fornecedor de forno também, posso te indicar. Com as pesquisas que a gente tem em máquinas, conforme eu te comentei lá atrás, assim... Porque você vendia antigamente uns fornos de EVA, né? Cheguei a importar para alguns clientes forno de EVA. Entendi. E assim, a vantagem, sim, que eu vejo é o investimento menor. Não, eu vejo a questão de qualidade, velho. Não, sim, claro. Porque assim, é questão de qualidade, não tem... Inclusive, tem mim, muitos processadores grandes que têm autoclave, estão já em processo de ter também o... Eu fiquei sabendo que aqui o um dos maiores clientes, das maiores usinas, tá trazendo forno de EVA aqui para São Paulo. Sim. Isso demonstra o seguinte... Eu não posso ser... Primeira coisa, assim, a gente não pode ter compromisso com o erro. Eu acho que é isso aí. Se... tem alguma coisa que pode ser melhorada, que eu possa entregar um produto melhor, não tem nenhum problema. E é uma empresa séria. Sim, é uma empresa super assim, séria. Eu acho que se eu tivesse condições, eu teria até os dois. O dia que eu pegar uma obra grande, eu faço. O dia que eu tiver uma obra menor, eu faço. Para mim, autoclave serve para chapa de vidro. Sim. Chapa de vidro. Vamos laminar lá 700 metros quadrados de chapa numa fornada 5 horas lá, pronto. Isso aí. É isso. Concordo. Entendeu? Seu raciocínio está correto. Mesmo porque o EVA oferece uma série de possibilidades, né, que o PVB é mais difícil. Não que não ofereça, é mais difícil. Se trabalhar com vidro na vertical é muito mais complexo, né? E já no EVA, se trabalha no horizontal, você pode trabalhar com tecido, laminação com malha de aço, com outros tipos de insetos que a gente desenvolve aí à medida que tem a demanda do cliente, né? Sim. Tá procurando aqui o e-mail, porque eu já comprei vidro laminado temperado com PVB de um fornecedor, um cara bem grande aqui de São Paulo, e ele falou no e-mail, ele fala assim, conforme a norma tal, 14698, 697, né? 697 de laminado, né? Não aceita isso. Ele colocou um monte de coisa. Eu falei assim, você me dá garantia contra a delaminação? Não. E assim, então se eu comprar e delaminar, é interno. Não te dou garantia. O que acontece? Existe uma norma de garantia, porra. né? A norma de garantia para delaminação em fachada, existe essa garantia, né? É de 1 ano essa garantia. Então, aí sabe o que aconteceu? Quando chegou o material, eu fiz essa voxeria lá na praia. Chegou o material, 18 peças. Das 18, 7 tava com problema, com bolhas. Aí eu sou vidraceiro idiota, né? Eu devia mandar voltar tudo e foda-se. Mas eu falei assim, liguei lá pro vendedor da empresa, ali na Moca, essa empresa. Aí falei pro cara assim, cidadão, tem aqui 7 peças, eu vou assinar na nota fiscal aqui de vocês atrás, que eu tô recebendo, só que tem 7 peças com delaminação. Se o cliente não aceitar, se não passar, se me troca, troco. Beleza. Aconteceu de que o cliente não aceitou. Alguns abriram mais ainda a delaminação. Tipo, coisa de 2 semanas abriu mais ainda. Tipo, o rapaz tava desplacando, como você falou ali, tava desplacando, sabe? Ficou bizarro. Assim, tipo, eu tinha as fotos da primeira e depois da última. Depois eu vou te mandar essas fotos pra você ver. Vira case de sucesso pra você também. Sim. Vidro laminado temperado é isso. E aí depois o cara... Pra trocar foi uma burocracia, que aí já não... Aí é questão de valores, é mau caratismo. Mas assim, deu BO. Depois disso, nunca mais eu fiz laminado temperado com PVB. Nunca mais. Eu faço com Centriglass ou com EVA.
O desempenho é melhor. Vou falar para você que, assim, eu penso assim, eu trabalho, porque eu não trabalho direto com PVB, eu trabalho direto com EVA. E qual a vantagem que nós temos hoje? Nós importamos, mas eu também tenho a linha. Então, qualquer problema que eu tenho, eu já tenho catalogado, eu já sei. O problema é que deu mancha desse jeito, umidade. O problema é esse aqui, é esse aqui. Às vezes eu até produzo o problema para poder investigar e já adivinhar. Porque, assim, como a gente vende o EVA, normalmente a gente vai na indústria, se o cliente tem um problema, nós vamos lá ver qual é o problema. E não raramente o problema não é, 99%, assim, 99% dos produtos casos, o problema é processo, sempre foi processo. Caralho. Não existe uma pessoa que, se eu tenho um EVA, eu vendo para você faz o processo redondinho e funciona, se eu vendi para o Joaquim, deveria funcionar. Exato. Se não está funcionando, algum parâmetro... Tem coisa errada. Isso mesmo. Aí você vai visitar o cliente, você vai ver como é que o vidro é limpo, né? É questão de temperatura que ele quer. Se ele reduz muito o ciclo, ele quer ter uma velocidade muito grande, quer fazer igual o BBB, aí o que acontece? O material não derrete. Teve uma vez que você falou pra mim que o cara não tava nem lavando os vidros. Aconteceu. Ele pegava da pilha direto, jogava em cima da mesa, passava um pano e mandava pra ver. E aí, assim, não funcionava, não funciona. E aí o problema não é no EVA ou no PVB ou na resina que fosse. É o problema do processo. Verdade. Léo, a gente fala muito sobre... A gente, acho que uns 4 anos atrás, você conversou comigo. Você o meu negócio é fazer uma têmpera gourmet. Uma têmpera gourmet, eu acho que é a parada. O que seria uma têmpera gourmet, assim? Tipo, é um produto de qualidade, é um produto bem acabado, é um produto diferenciado, que vai ter visor de piscina, vai ter coisas especiais que, geralmente, indústrias de grande escala não querem fazer. Eu não sei se eu posso falar aqui no podcast, mas esse produto seria um produto gourmet também? Sim, é um produto, pode falar. Posso falar? Pode falar. Porque eu fiquei louco com esse negócio aqui. Pra quem não sabe, o que eu tô falando aqui é tipo uns vidros marmorizados. Aqui, ó, dá pra ver bem na câmera ali, ó. Os vidros marmorizados aqui, ó. São as coisas assim, coisa mais linda. Chama vitrato. 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 E assim eu falei assim, Léo, manda um monte de foto, me explica sobre isso aí, vou fazer um vídeo disso daqui, desses vídeos. Hoje a gente vê algumas indústrias com isso, mas assim, isso aqui é uma coisa diferenciada. O vidraceiro não sabe nem vender essa porra. Não sabe. Um dos problemas da venda do vidraceiro é o seguinte, muitas vezes ele não avalia o cliente corretamente. Grande parte das vezes. Então ele acha o seguinte, isso é caro, o cliente não vai pagar. Antes de tudo, ele já fala isso. Não raramente, você já mencionou, o Gabriel já mencionou, você vai numa casa onde o cara paga R$8.000 na torneira, né? R$10.000 no vaso, paga R$1.500, R$1.600 no porcelanato. Isso que eu falo, do porcelanato da Expo Revestir. Você vai na Expo Revestir, você vê umas pedras, uma fortuna, e você não vê um vidro desse. Não. Poderia estar no lugar da pedra. Tudo bem. Aí na hora do cara oferecer o box pra esse cara, ele vai oferecer qual? Box padrão. F1, né? F1 padrão. F2, Kit fosco. Kit fosco. Ele vai entregar aquilo para o cliente. E o cliente não conhece. Por quê? Diferentemente desses outros produtos, não é tão fácil para o cliente. O cliente entra numa loja de piso, ele vê quantos tipos de revestimento, piso e revestimentos. Dezenas, centenas. Se ele for em uma vidraçaria, se ele achar uma que tem um showroom, ele vai ver 2, 3 tipos de box. Hoje no mercado você tem 20, 30. Então ele não tem em um único lugar isso aí. Ou ele vai depender de um arquiteto conhecer isso, que também... Eu sei onde tem, na Leroy Merlin. Sim. Mas não vai ter 20, 30. Não. Vai ter um Idea Glass, vai ter uns padrãozinhos e só. Vai ter... Nem nada inox, glass inox, nada disso você vai ter. Não vai ter, não. Vai ter o, assim... O básico. O básico que a gente vê especificado. Às vezes o arquiteto especifica alguma coisa porque ele viu o box X. Sim. Mas o cliente conhece outro, ele não conhece. Então, assim, muitas vezes o vidraceiro tem... não raramente, para não dizer muitas vezes, não raramente é pior que muitas vezes. Ele não tem essa percepção. Ele acha que o produto é caro. Ele acha que é caro, ele tem medo de vender. A prova disso é que muitas vezes, assim, o vidraceiro tem uma dificuldade de fechar a obra, a gente vai com o vidraceiro fechar a obra. E fecha a obra. A gente vai lá, vai com o vidraceiro na obra dele para poder tirar uma dúvida técnica e fecha a obra para ele. É o que eu faço com o Cirilo, que é cabeça branca, para trazer mais confiança, entendeu? Isso aí, autoridade. É isso, autoridade pro negócio. Autoridade, tem que ter autoridade. Isso aí. Velho, deixa eu te falar. Ô, Tiagão, estourei muito no tempo, porque quanto tempo já deu? 1h40 minutos? Já? Estouramos, já deu. Rapaz, já passou tudo. Vamos fazer o seguinte, você me promete que você volta? Volta. Pra gente bater mais papo? Pode ser, aí eu vou estar com mais um temperador aqui, um cara de PVB, pra nós sair na porrada. Tranquilo, não tem briga, tem espaço pra todo mundo. Não, vou trazer você e o Vinícius junto.
Não, vai ser um papo legal. Vai. Pode ser? Eu tive com ele hoje lá. Ó, Léo, calma aí. Antes de finalizar, eu queria agradecer os patrocinadores aqui. Tiagão, me ajuda na tela. Meu, passa muito rápido, eu queria ficar mais uma hora aqui conversando com você. Eu não vi, não. É que você tá acostumado a fechar padaria comigo, entendeu? Então a gente tá fechando o estúdio do podcast hoje. Ô, Tiagão, ó, agradecer a aelindustria.com.br, @aelindustria. Obrigado, Max. Obrigado, Paulinho. Ó, semana que vem, dia 12 de setembro, quinta-feira, estaremos na L fazendo uma visita lá na fábrica, vai ser muito top. Os seguidores do Vídeo na Obra, vai ter do Marcelo Manutenção, vai ser uma galera lá também. Então, pessoal, tamo junto. Queria agradecer também ao Cirilo Paes, especialista em vídeos, @Cirilo especialista em vídeos, que é nosso parceiro aí também, meu sócio na mentoria, é um cara que faz laudo, faz projeto, é o meu mentor. Eu falo que eu sempre tô rodeado de pessoas dos 50 pra cima, né? É por isso que eu vou aprendendo. Eu sou um jovem senhor porque eu tô aprendendo sempre com os mais velhos, entendeu? Agora, por último, Léo, eu queria que você olhasse pra câmera aqui, ó, essa câmera aqui que te filma, e fala assim, o que você vem na cabeça do vidraceiro, do serralheiro, do temperador, o que você quiser falar, você tá liberado pra falar aí. Então, eu acho o seguinte, o mercado... Não, fala mais perto do... Traz o microfone pra perto, isso. O mercado é um mercado competitivo, é um mercado difícil, mas é um mercado onde a diferenciação vai fazer diferença. Mas como a própria palavra pressupõe, né? Eu acho que temos nichos específicos, assim, a questão da Tempera Gourmet que a gente brincou e tudo aí é mais ou menos isso. A gente trabalhar naquilo que as pessoas têm dificuldade de fazer. E eu acho que o segredo de tudo é aprender a vender, entender um pouco mais do que ele está vendendo. A partir do momento que você entende daquilo que você vende, você vai ter mais sucesso. Com certeza, acho que é entender, criar autoridade. Isso. Eu acho que é um passo fundamental. Então, no mercado nosso, falta a gente fazer o quê? Dar esse passo inicial, capacitação, vidraceiro, capacitação no temperador, em quem está comercializando, na indústria também, para poder alcançar mais o arquiteto, alcançar aquele especificador que vai trazer o vidro como um material que ele precisa estar no lugar de destaque, que é o lugar merecido que ele tem. Puta que pariu, top demais, top demais. Ó, o que eu aprendo hoje? Eu aprendo que, assim, ó, você é um cara, um CEO de uma empresa, um diretor de uma empresa, um cara que tem muito conhecimento, mas você não para de buscar conhecimento. E o conhecimento é poder, é o que você falou. E aí você traz autoridade. Então, assim, eu sempre tô atrás de conhecimento também, eu sempre tô em busca desse conhecimento. Eu não tenho faculdade, não tenho escola, não tenho nada. O pessoal pensa que eu sou engenheiro. Eu fiz 8ª série e parei de estudar, velho. Só que assim, eu nunca parei de estudar. Sim. Entendeu? Eu parei de seguir o que o governo manda fazer lá da 1ª ou 8ª série, lá da 1º ou 3º colegial. Mas eu sempre estou em busca do conhecimento, sempre em busca de conhecer pessoas técnicas, sempre estar na feira também. Então faça um esforço para estar na feira semana que vem também. Obrigado por essa aula gigantesca, assim. Tipo, muita gente não sabe, acho que talvez 70% do que você falou aqui hoje. De comércio exterior, de EVA, de técnicas de persuasão, de vendas também. E, meu, você deu uma aula aqui espetacular e eu quero que você volte, hein, velho, tá bom? Pode contar comigo. Léo, obrigado mesmo, de verdade. Tchau, galera, até mais, até a próxima. Fui!